Vamos lá, meninos. Vamos trabalhar. Você consegue fechar hoje o sistema nervoso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então, conversávamos na nossa última aula sobre os eventos, os quais relacionavam-se certamente ao sistema nervoso central, os eventos farmacológicos. Esses eventos farmacológicos, dos quais eu me refiro, exatamente eles falam sobre a questão de podermos ter elementos onde eles vão estabelecer esses contatos entre não só entre os neurônios, como também entre os neurônios e as estruturas efetoras. Falamos também que o próprio sistema nervoso central em si, ele é muito importante em diversos tipos de elementos de conexão, vamos chamar dessa maneira. São chamados fármacos endógenos, quando eu dei um nome genérico. Por que eu dei esse nome genérico? Porque certamente, para falarmos de fármacos endógenos, estamos nos referindo a uma série de neurotransmissores bastante importantes para todo o aspecto de regulação desse corpo. Então, com isso, os elementos conhecidos como dopaminérgicos, os principais, eles envolvem exatamente o quê? 5 tipos de receptores. Em especial, os chamados, que tem a letra D como simbologia, e vão de D1 até D5, ou seja, D1, D2, D3, D4 e D5. Todos eles vão fazer com que tenham as conexões frente a esses fármacos endógenos, e certamente nós possamos estabelecer a questão de não apenas a dopamina como sendo um dos elementos, vamos dizer, que estejam envolvidos com esses aspectos ligados à química do cérebro, mas essa química do cérebro vai estar diretamente relacionada com o quê? Com eventos que nós chamamos de emoções, com eventos que chamamos de comportamentos. Então, com isso, a dopamina, ela se junta a outros 2 importantes moléculas, a chamada noradrenalina, que também é conhecida como norepinefrina, e a serotonina. Esses 3 elementos juntos vão estabelecer uma série dos chamados comportamentos que nós conhecemos. Se nós fôssemos analisá-los separadamente, nós veríamos o seguinte, que, por exemplo, a noradrenalina, deixa eu traduzir aqui para vocês teriam exatamente eventos de força, chamados ergotróficos, ou seja, elementos que nós temos, às vezes, de força, de vigilância, tá? De concentração. Então, geralmente, está envolvendo o quê? A expansão de energia, tá? Essa seria a noradrenalina. Se a gente fosse analisar a serotonina separadamente, ela estaria envolvida, dentre outras coisas, tá? Esses são alguns exemplos. Você teria exatamente elementos que nos voltam, por exemplo, para a alimentação. Nós temos exatamente o consumo de alimentos, está muito relacionado à serotonina. Impulso, o nosso lado impulsivo também relacionado à própria serotonina. Então, com isso, você conserva muita energia, porque isso aqui você teria exatamente um acúmulo de energia via alimentação. E o outro seria muito mais o foco, a dopamina. A dopamina você tem exatamente esse direcionamento, a questão exatamente nós estamos concentrados, centrados, está muito relacionado à dopamina. Porém, além disso, quando você relaciona, por exemplo, um neurotransmissor com outro, você consegue também ter o quê? Algumas subdivisões em relação a isso. Mas como assim subdivisões? São exatamente comportamentos que, vamos dizer assim, são comuns do nosso perfil. Por exemplo, você junta a noradrenalina com a adrenalina, você tem exatamente os eventos de motivação. Se você juntar noradrenalina com serotonina, você teria aí ansiedade, irritabilidade. Quando você junta a serotonina com dopamina, você pode ter aqui a questão do apetite em si, sexo, agressão, tudo isso está associado aos 2. E o equilíbrio entre os 3 são exatamente os equilíbrios de quê? Das funções cognitivas. Ou seja, as funções que nós temos, por exemplo, dos órgãos motores, da questão exatamente dos nossos órgãos em si, das vísceras, tá? Então, ou seja, temos a questão o chamado equilíbrio de emoções. Você tem exatamente o que você fala muito hoje em dia, né, nas ciências neurolinguísticas, onde a questão exatamente de você ter as meditações, exatamente seria isso. O ato, hoje em dia, tanto que as pessoas buscam de meditar, te leva ao equilíbrio desses 3 fatores que estão aqui. Que, é claro, envolvem muitos mais.
tá? Mas você sempre há uma tendência, quando você consegue equilibrar a atividade cerebral, também você equilibra a relação entre os três que estão aqui. Alguma pergunta, alguma coisa especial, meninos, que vocês queiram falar? Posso continuar? Tá tudo bem? Estão aí para começarmos essa conversa, né? Ana Carolina, Camila, Cecília, Fernanda, Gabriela Pereira, Gabriela da Cruz, Humberto, Isabela, Jamile, Leís, Lucas, Mariana, Nicole, Juan, Yasmin. Bom dia a todos. Todo mundo aí? Bom dia, professor. Ótimo. Pronto. Bom dia, Fico professor. preocupado. Vocês não falam, fico preocupado. Fico achando que vocês foram abduzidos. Não sejam abduzidos, não. Continuem por aqui. Graças a Deus, Jamile. Então, pronto. Estou vendo vocês agora. Então, e daí, professor? E daí que tudo isso me leva, certamente, a mostrar que o cérebro ele acaba sendo essa usina, vamos dizer assim, de emoções, energias, de vários eventos, garotos, mas também está correlacionado com o quê? Com um reflexo diretamente ao, vamos dizer assim, envolvendo o teu corpo, envolvendo as respostas somáticas. Por isso que eu me dei esse trabalho de estar esse tempo todo falando até o presente momento, exatamente desses eventos aí relacionados as próprias questões ligadas ao quê? Tanto captação de elementos externos, ou seja, você ter exatamente essa atividade direta ligada ao corpo, como também reflexos, que eu vou chamar de viscerais, né? Tanto que eu falei que o coração pode bater mais rápido, nós vamos comentar ainda mais coisas sobre isso. Você tem movimento peristáltico aumentado ou reduzido, vários eventos, eles acabam sendo o quê? Espelhos exatamente dessas atividades. E vocês podem ver até pelo seu próprio dia a dia. Às vezes você está agitado, às vezes você está nervoso, ou às vezes a gente está exatamente fora do nosso centro, né, desse equilíbrio, seu coração bate mais rápido, você pode começar a suar mais frio, você começa a ter um esgotamento muscular. Isso exatamente é reflexo desses neurotransmissores somados a atividades somáticas em relação a esse corpo. Aí vocês estão olhavelmente escutando tudo isso e dizendo, e daí? Bem, esse daí seria o seguinte. Vamos lá. Apesar que essa aula eu gosto de estar olhando para vocês, que é muito mais interessante, vamos chamar assim, porque a gente começa a falar de coisas relacionadas com a nossa própria vivência. Por isso que a gente aprendeu tudo isso aí. Só um minutinho. Vamos tomar um golinho de água. Então, com isso, o que acontece? Falar desses envolvimentos te leva certamente a diversas hipóteses em relação ao corpo. Aí nós damos aí uma pergunta, né? Pode estar vendo na sua cabeça. Mas, professor, tudo isso que nós temos hoje, tecnologia, todos esses eventos de estudos, bioquímica, não levou até conclusões já sobre o cérebro? Não. Porque o que acontece, meninas? Estamos falando de mais de 2 bilhões de células, né? Aí interconectadas, e estas, por sua vez, temos alguns trilhões de sinapses entre elas. Lembre-se que tudo isso está estabelecendo diversas o quê? Conexões. E aí fica essa coisa no ar. Poxa, será que a gente tem como dizer que isso é a base, vamos dizer, de tudo isso que eu estou falando? A base, provavelmente sim, mas que possam haver outros eventos químicos nisso, certamente existirão. E esses eventos vão ser descobertos ao longo do passar dos anos. Tanto que vocês viram, quando eu comentei com vocês sobre o próprio histórico das neurociências, vocês viram que é um acúmulo de conhecimentos que vem do século XIX para cá. Então, é claro, nós juntamos a tecnologia, juntamos uma série de eventos que nós temos hoje, a nível tecnológico, para entender o que esse cérebro faz. Tá? Nós temos exatamente essa possibilidade e, consequentemente, temos aí essa possibilidade em que haja o quê? A integração dessas células nervosas. E essa integração pode te levar ao seguinte, você pode ter certamente o quê? Níveis mais altos ou mais baixos. E aqui, por exemplo, é um desses mais altos, a ideia da psicose, tá bom? A psicose é aquela ideia na qual você simplesmente tem o quê? Uma compulsividade, você tem exatamente um hábito no qual ele simplesmente pode reger sua vida. Se eu estivesse com vocês em sala de aula, nós estivéssemos sentados lá conversando, digamos assim, vocês estariam me escutando agora. Então, nesse determinado momento, vamos dizer que você estivesse com algo para fazer.
Nosso dia a dia nós sempre temos, né? Nesse instante devemos certamente estar pensando que vou fazer alguma coisa após a aula, ou então vou aproveitar esse feriado aí do Dia dos Comerciários, vou dar um mergulho na praia, ou então vou aproveitar, vou estudar, sei lá, fazer qualquer coisa. Isso tudo, tá? É normal. É o nosso cérebro conversando com a gente. E esse conversar exatamente é por causa do quê? Das neurotransmissões. Isso tudo também é muito comum quando nós temos isso aí, vamos dizer, na época da nossa adolescência. Eu sei que vocês todos ainda são jovens, aí com seus 18 anos, na casa dos seus 18, 19 anos, certamente, todo mundo jovem, mas um belo dia vocês tiveram 13, 14 anos. Aquele período no qual, certamente, nós tínhamos ainda muitas confusões, muitas dúvidas em relação à nossa própria atividade, do que a gente queria. Não queria não apenas, vamos dizer assim, em relação, não apenas uma questão profissional, mas você também ter uma dúvida em relação ao quê? Aos eventos que regem a nosso dia a dia, que regem a nossa vida, nossas escolhas, vai de se queremos vermelho ou azul, ou pensar, de repente, se aquela pessoa que está conosco, a pessoa é adequada, ou se aquilo vai ser um bom namorado, boa namorada, ou então, para quem já é um pouquinho mais velho, a questão são certamente seu marido, esposa, por aí vai. São as dúvidas que vão que rege todo bom ser humano. Até aí está tudo ótimo, tudo bacana, e isso, inclusive, faz parte do nosso crescimento. Por isso que isso é um pouco mais complexo, a gente fala no período mais jovem, porque certamente aí, se a gente pensar por volta da adolescência, nós estamos falando de quê? Hormônios também, né? Então, os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, sexuais masculinos, né? Questão da testosterona, ou pensarmos em eventos femininos, isso ainda gera mais confusão ainda, porque isso tem o nosso lado exatamente biológico falando aí. Ou seja, você ainda tem a questão de ter eventos em que façam vamos dizer assim, essa organização na nossa mente. Será que quais essas mudanças que eu estou passando, as mudanças corporais e tudo isso. Sem contar aquela famosa história também, que ainda nossos pais conversam conosco o tempo todo. Isso é bom, isso não é bom. Aí você fica na dúvida, será que isso é bom mesmo? Será que não me orientando certo? E isso acaba se tornando as tais vozes. E o que a gente chama exatamente dessas vozes, e aqui exatamente, eu sempre gosto de brincar isso aqui, é aquela famosa história do namorado ou a namorada, que de repente seu pai ou sua mãe vira para você e fala assim, não vai se envolver com aquela pessoa. Essa pessoa mesmo que vocês estão pensando aí. Aquela pessoa não é adequada para você. Mas é claro, aquela boa e velha voz fica falando no seu ouvido, dizendo assim, mas é só uma vez. Ele me chamou, sei lá, ou ela me chamou para ver corrida de submarino. Você vai lá ver corrida de submarino às 11 horas da noite. Coisas do gênero. Aí você fala, só uma vez, então tá tudo tranquilo. Aí você vai sair, você fica nessa pressão. Ele manda essas vozes mandando você ir de um lado e a outra falando assim, fica em casa, não vai, é uma confusão que você vai arrumar. Então, tudo isso ainda é um grande conflito. É óbvio, isso evolui. Isso evolui exatamente para depois você estabilizar. Você vai saber o que quer, você vai saber fazer suas escolhas. Até aí tá tudo bacana. O problema é que existe um extremo nisso aí. Essas vozes podem aumentar. E às vezes isso acontece muito, que dá exatamente as chamadas ansiedades, tá? A gente vai comentar só um pouco sobre isso. Nós vamos dar algumas noções sobre isso aí mais adiante. A ansiedade nada mais é do que o quê? Muitas vezes é você ter. Existe a ansiedade boa, aquela ansiedade que é pequena, aquela na qual você simplesmente, vamos dizer assim, poxa, eu vou levantar lá às 7 da manhã, tomar um banho, tomar um café, porque daqui a pouco vai ter a aula. Eu já ligo logo o computador e fica lá prontinho para eu chegar, vamos dizer assim, por exemplo. Então, isso é uma ansiedade que é normal. É a ansiedade que te leva a sair de casa, que semestre que vem vocês vão estar saindo de casa, indo para a faculdade. Tudo isso está muito bacana, muito legal, tudo funcionando de uma maravilha, tranquila, bem tranquilo. Então, com isso, está tudo bem. O problema é quando isso se eleva, quando isso exatamente aumenta, quando isso exatamente cria, exatamente, digamos assim, certos comportamentos que não são adequados. Aí lá vamos nós para um dos extremos, que é a chamada psicose. É aquela velha história do namorado ou namorada que você vira e fala assim, olha, acabou. Hoje vamos sentar aqui, vamos conversar, porque nossa relação acabou. E a pessoa vira para você e fala assim, por quê? Aí você, porque eu não gosto mais de você, você fala. Aí ela continua, por quê?
Ah, mas por que eu não quero mais? Ela e continua com os porquês. O porquê é o seguinte: é que na cabeça dela, na cabeça, às vezes, dessas pessoas, tá falando assim, mas por que ela não quer? Ou ela não quer? Porque exatamente sou uma pessoa boa, sou uma pessoa cheia de qualidade. Para você, você está cheio de qualidade, só tem virtudes. Defeitos ficaram lá embaixo da cama, lá embaixo do colchão. Ah, mas eu sou cheio de qualidades, virtudes, por que a pessoa não me quer? Eu sou a pessoa adequada para ela, ou para ele. Eu sou a pessoa na qual exatamente posso proporcionar um futuro ótimo. Você, a pessoa, você não. A pessoa julga isso que ela está certa e ela está convicta disso aí. E essa convicção, adivinha quem são? Geralmente são eles aqui. E com isso, essas convicções podem se elevar de tal maneira que a pessoa fica, é o que a gente chamaria de compulsividade. É você querer algo, isso não importa se eu estou falando de um copo de água, passando por um objeto, sei lá, um objeto que você queira, de consumo, ou então uma própria pessoa. Aquilo fica personificado exatamente como o quê? Uma coisa que te pertence. Pertence a tal maneira que não importa os valores, a sociedade, os eventos que possam estar ao redor. Você simplesmente precisa, porque precisa ter aquilo ali. Isso pode te levar exatamente ao que vocês estão vendo aqui. Peraí, deixa eu só botar mais alguém aqui dentro. Te leva exatamente a um lado, meninos, que é, vamos dizer, aí que está o grande perigo dessa história. Pode ser engraçado, às vezes é nisso que eu falei para vocês, mas às vezes o que acontece? Tem coisas que vão saindo ao controle. Para essas pessoas sai o controle total desse domínio em relação a ela. Por quê? Os eventos dopaminérgicos, os eventos de dopamina são tão elevados que começa a levar até o quê? Surtos, delírios, tá? Enxergando, obviamente, coisas, você não consegue ver a pessoa junto à outra, você tem raiva, tem uma série de eventos que começa a pressioná-la. Por quê? Essa questão exatamente da recompensa, o evento recompensa, é ter a pessoa, não importa se quer ou não quer. Ou um evento, ou algo físico, que não importa as consequências. O que muitas vezes leva as pessoas o quê? A cometer o quê? Digamos assim, crimes. Muitas vezes os crimes são em função disso aqui. Então, são os maníacos, são exatamente o que os homicidas, e eles alegam, muitas vezes isso é verdade ou também mentira, dependendo do advogado, né? Pode ser chegar na frente do juiz e alegar exatamente o quê? Insanidade. Alegar insanidade é dizer o seguinte: eu escutei vozes e as vozes mandaram fazer aquilo. Isso é previsto em lei. Isso realmente é verdade. O cara vai ser internado, se for comprovado mesmo, vai ser internado no manicômio, porque realmente ele escutou as tais vozes. Porque exatamente às vezes a pressão, e esse aí é comprovado por essa hiperatividade do cérebro, eu tenho como medir isso aí, a gente tem como medir a atividade elétrica, né? Exatamente os impulsos nervosos, e mostro a hiperatividade cerebral. Tudo causado exatamente uma boa parte pelas dopaminas, as moléculas de dopamina, aqui você está vendo exatamente uma sinapse, tá bom? Aqui no caso, pode ser neurônio a neurônio, poderia ser neurônio através de uma estrutura, de algumas outras estruturas, pensando em outros neurotransmissores. Então, você teria um comportamento aí modificado em função disso. Isso também pode ser causado gatilhos como drogas de abuso, podemos botar aí álcool, podemos botar aí cocaína e diversos outros tipos, obviamente, de drogas, de psicotrópicos no meio dessa história que pode aumentar esse índice, essa atividade cerebral. Bom, então isso aí geralmente é comum. Existe o lado, como eu falei para vocês, aquela ansiedade, como eu expliquei aí, que seria aquela ansiedade, vamos chamar assim, que ela não é insalubre, é salubre, ao contrário, é que te leva a levantar de manhã, fazer suas coisas, você está animado, vai estudar, você quer fazer o melhor, você quer poder produzir, trabalhar, tudo bem, isso aí é bacana, isso é exatamente uma ansiedade boa. Essa que te leva a caminhar dia a dia, melhorar cada vez mais. E é aquele outro lado, na qual não consegue mais fazer você focar em nada. Então, seria exatamente esse tipo ao qual estou me referindo. Dúvidas, perguntas, comentários, etc, etc, etc. Botou bem bola? Então, tá bom, vamos nessa. E daí, professor? E daí? E existe também o outro extremo. O outro extremo, que a gente chama isso, são exatamente aquelas onde você simplesmente, vamos dizer, existem seus medos existenciais. Esses medos, esses terrores internos nossos dragões, nossos monstros, nossos criaturas, vamos chamar assim, que são sobrenaturais, que estão dentro de nós, elas geralmente também podem ser causadas pelo outro extremo disso aí, ou seja, você ter baixas quantidades, por exemplo, de dopamina.
Então, a dopamina, quando está muito baixa, e isso existem várias também hipóteses para que isso aconteça. Podem ser desde o quê? Problemas na produção, que não são liberados essa dopamina na sinapse, com isso eu não ativo o outro receptor. Dopamina que muitas vezes não consegue atingir, menos sendo produzida, porque os receptores estão bloqueados, tá bom? Por componentes químicos, principalmente o receptor que a gente conhece como D2, tá? Que é o principal associado aos eventos dopaminérgicos. E você tem aí também outros que moléculas, tá bom? Podem simplesmente bloquear a produção de dopamina na parte externa, evitando que seja, ou seja, o próximo receptor seja devidamente ocupado. Então, por isso você não tem o estímulo. Geralmente, tudo isso aí é ligado à região do mesencéfalo, tá bom? A mesocortical. Por isso que eu falei para vocês, tanto aquela história dos elementos límbicos, né? Da estrutura límbica. Eu me detive tanto em falar aquilo para vocês. Porque ela hoje, cada vez mais, está ganhando uma força nisso aí. E eu comentei isso com vocês porque eu até fiz o seguinte comentário, dizendo que a parte frontal, o elemento frontal, a região frontal do indivíduo, tá? Ela vai perdendo certamente aí, tá perdendo espaço, vamos chamar dessa maneira, que o nosso lado cognitivo, aquele lado de organização, é o lado que, por exemplo, eu estou falando aqui, estou conversando com vocês agora, aí eu estou vendo apenas o espaço físico da minha mesa, mas também estou vendo o que eu vou fazer no meu dia. Meio-dia tem uma atividade, tive outra atividade às 6 horas da manhã, vou ter outra atividade no final da tarde, à noite tem outra programação, essa organização, isso é normal da gente. Isso tudo está ligado ao nosso frontal. Essa é exatamente a estrutura da nossa testa. Agora, isso tudo também está perdendo um pouco o espaço, essas barreiras de cognição, de organização, estão perdendo espaço para quem? Para a região límbica, aquelas regiões mais internas. Então, com isso, muitas emoções que são muito mais fortes, emoções primitivas, elas estão tendo o quê? Estão ganhando espaço. Então, por isso que às vezes a gente perde um pouco o equilíbrio quando algo acontece. Então, às vezes, você fica, às vezes, às vezes você está fazendo uma atividade e alguém fala alguma coisa com você e te deixa muito feliz ou muito triste, às vezes você perde o foco daquilo ali que você está fazendo. Isso exatamente é porque você desvia um pouco para esses sentimentos mais primitivos. Mas só que e às vezes há quedas exatamente de quê? Desses elementos de dopamina. Então, consequentemente, também existe um outro lado. Às vezes a deficiência, a baixa, muito demasia da dopamina, ela pode te levar a uma outra questão, que são exatamente o resgate agora de sentimentos negativos, coisas as quais simplesmente causam, vamos dizer assim, uma série de medos, de frustrações, coisas que, por exemplo, vamos falar dessa maneira, você está, de repente, passar pela sua porta, será que vai dar certo? Será que o que eu vou fazer ali não vai vai acontecer alguma coisa negativa, vai acontecer algo ruim se eu vou pegar aquele ônibus? São medos que vão aparecendo de forma infundada. Tá? Então, esses medos infundados, muitas vezes, estão relacionados a baixas dopaminérgicas. Isso, às vezes, pode chegar a um ponto que você pode ter um sentimento de inutilidade, um sentimento exatamente de passividade frente à vida, que você não consegue mudar nada, que te leva a uma única resposta, que é o quê? Eliminar a sua vida e, consequentemente, seria aí, nós estamos falando dos suicidas, né? Então, os suicidas também têm esse perfil, não é só esse, mas esse é um perfil muito forte, correlacionado exatamente com os eventos de suicídio. Então, vocês estão vendo dois extremos disso aí, tanto o evento do indivíduo que eu chamaria, vamos dizer assim, de serem suicidas, tá bom? Como seriam exatamente os eventos psicóticos em si. Então, isso causa modificações certamente cerebrais que vão refletir em modificações somáticas muito elevadas frente ao corpo em virtude disso aí. Tá bom? Bem, mas tudo isso te leva também a uma coisa. Você entender como você pode bloquear isso aí. Então, várias vezes, o que vai acontecer? Existem os chamados antipsicóticos. Os antipsicóticos são fármacos, tá? Por exemplo, isso é para te dar um dos exemplos, tá bom? Existem fármacos que vão modificar a química do cérebro de outras maneiras. Mas isso aqui é só para vocês ilustrarem para vocês o que eu estava falando anteriormente. Quando você tem essas vozes, esses indivíduos, muitas vezes são internados, vamos dizer assim, em manicômios, em prisões, nas quais são hospitais psiquiátricos, o que acontece com eles?
certamente ele vai lá com as vozes dele. Escuta lá várias vozes, muitas vezes em função desse excesso de dopamina que o cérebro dele está produzindo. Mas o que você faz? Você usa fármacos que bloqueiam os tais receptores, ou seja, aqueles receptores que captavam, que exatamente eram estimulados por esses eventos de dopaminérgicos, vamos chamar assim, você consegue simplesmente bloqueá-los. Então, quando você usa esses bloqueadores, o que acontece? A atividade do cérebro vai diminuir, tá? E geralmente são elementos, são fármacos que causam muito sono, tá? Geralmente porque o estado que você pode estar em maior repouso, que é dormindo, né? Esse aí você tem menos, apesar que é claro, mas tem, você pode lembrar, mas tem os sonhos, tem os pesadelos, tudo bem. Mas se a gente for falar corporalmente, geralmente você tem o quê? Pouca atividade. O sono vai representar isso. Então, às vezes, esse bloqueio é tão grande que simplesmente você põe para dormir as tais vozes. Por quê? Porque simplesmente também você bloqueou todos esses receptores aí de dopamina em função disso. Então, isso, obviamente, há uma eficácia muito grande desses chamados, vamos dizer assim, os chamados ansiolíticos e psicóticos, antipsicóticos. E por que são drogas assim? Porque eles são drogas, como eu falei para vocês, aqui, ó, sedativas e hipnóticas. Elas estão em dois grandes grupos, tá bom? São os tranquilizantes, de uma maneira geral. Eles causam exatamente esses eventos, tá bom? De redução de atividade, tá bom? Então você tem diversas drogas aqui, inclusive você está vendo aqui um dos grandes grupos que você hoje virou simplesmente uma moda, né? A questão do Rivotril, o clonazepam, ele está nesse grupo aí. Então, você faz uso exatamente desses tipos de fármacos. Mas, e é claro, existem ainda os outros fármacos que são o quê? Muito mais potentes, né? Os chamados antipsicóticos, são os hipnóticos, são fármacos os quais eles aliviam, certamente, às vezes são aplicados, inclusive, para doenças muito mais graves, como a esquizofrenia, os indivíduos esquizofrênicos, né? Comportamentos de bipolaridade, oscilações entre raiva e alegria muito grande, tem grandes oscilações nesses indivíduos. Então, tudo isso aí leva certamente o que é uma mudança de comportamento do cérebro. Mas só que tudo isso, deixa eu só falar mais um aqui, e você ainda tem os chamados potencializadores de cognição. São aqueles que te levam, que geralmente as pessoas adoram tomar, dizem, não, preciso estudar mais, focar mais, então vou tomar um certo tipo de droga. Então tá aí a tal, vocês estão vendo aí, tacrina, donizepil, piracetam, tá bom? Ritalina. Então tudo isso, apesar de achar que, não, mas eu vou melhorar isso aí. Essa questão de melhorar, aí é que vem um grande problema quando me fazem essa pergunta. Geralmente as pessoas me perguntam muito isso. Professor, o que você indicaria? Você não indicaria nada para você. Nada. Indicaria você descansar, indicaria se você não está conseguindo fixar alguma coisa, dá uma paradinha, uma meia hora, uma hora, respira e volta a estudar. Por que você não deve trabalhar em cima exatamente de utilização de drogas como essa? Porque essas drogas, não importa se eu falo de potencializadores de cérebros, ansiolítico, sedativo, antipsicótico, todas elas causam exatamente o quê? Dependência química. Ponto. Professor, mas o médico me receitou. Que aí não vem o cérebro de vocês. Exatamente, eu adoro conversar isso com vocês, que o cérebro sempre tem uma justificativa. O cérebro não. Que eu estou tomando porque foi aconselhado pelo médico. Não, porque isso aqui é homeopático. Foi lá do lado, sei lá, lá pela tribo Juruna, pelo cacique, pelo pajé, pai de santo, o que quer que seja, não importa. Falou em substância química que está indo para o sistema nervoso, pode estar certo que com o passar do tempo, às vezes mais rápido, ou às vezes de uma forma mais lenta, você simplesmente se torna dependente. Aí vocês podem estar se perguntando, por quê? Por que eu me torno tão dependente disso aí? Você se torna dependente, o indivíduo acaba ganhando uma dependência desses eventos por um simples aspecto. É que o cérebro, eu já falei para vocês, e logo que a gente se conheceu, quando eu comecei esse sistema nervoso, eu te cantei essa pedra. Eu virei para vocês e disse o seguinte, meninos, o cérebro gosta de química. Ele ama a química. Quanto mais você der química para ele, mais ele vai gostar. É mais ou menos a ideia, tá? Deixa eu dar... Mais ou menos não, vamos falar diretamente. A ideia, tá? Do seguinte, é a famosa história para quem bebe, quem gosta exatamente de consumir bebidas alcoólicas. Ou então, vamos botar mais a linha aí. Mas eu não bebo. Tá bom, professor. Então vamos lá, aquela famosa história do chocolate. Eu vou comer um pedacinho
é só para matar a vontade. Tá bom, você pode até começar um pedacinho. Às vezes você tem foco, tem concentração para isso. Mas muitas vezes você tem compulsividade tão grande que eu, por exemplo, sou um caso desse. Teve uma época minha que eu gostava de crunch. Crunch é aqueles chocolates, obviamente, pessoas sabem que é aquelas de flocos de arroz. Eu comia 2 barras daquela ali por semana, tranquilamente. Uma sentada, às vezes por estar ansioso. Hoje eu já controlo mais isso. Hoje eu já pego chocolate. Ah, não, então você tomou alguma coisa. Não, tomei nada. Foi só conversando comigo. Dizendo, ó, tá me fazendo mal, tá me dando índice de colesterol, tendo aquela conversa, eu com meus botões, como a gente chamaria, né? Conosco, a gente tem que ter essa disciplina. E essa disciplina exatamente faz com que você tenha o quê? Foco, controle. Mas você falar disso para um chocolate, para uma comida, alguma coisa, isso até é mais tranquilo. Mas quando você pensa em química, isso muda totalmente diferente o foco. Porque você não mexe apenas com a ideia do próprio cérebro. A ideia aqui, você está vendo o hipotálamo aqui, estou mostrando para você, mas você tem o sistema nervoso central. Ele, quando você tem um estímulo químico, envolve todo aquela estrutura, todo o arcabouço. Ou seja, estamos falando aí do encéfalo, né? Onde você tem aí o cérebro, mesencéfalo, sistema límbico, a questão do mesencéfalo, tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo, tudo, cerebelo. Você tem exatamente o quê? Uma conversa com esses bilhões de neurônios ao mesmo tempo. E o que acontece? Em certas regiões nossas, quando recebem determinados estímulos, podem fazer com que altere exatamente o nosso comportamento. E aí vem a grande questão, quando eu estava falando isso aqui. Porque isso te leva, você consome isso às vezes por um motivo. Ah, não, professor, eu estou tomando, e você vem com sua justificativa de novo. Seu cérebro querendo me convencer. Agora não tem que convencer a mim, tem que convencer a você. Então, vai lá. Vocês vão lá e falam para mim assim, mas professor, a grande questão é a seguinte, eu tomo lá o meu ansiolítico, meu Rivotril, sei lá, gosto de tomar lá 2 litros de chá de camomila, o que você quiser, tá bom? Eu tô falando de tudo. Tô falando só dos seus comprimidos, não tô falando, às vezes, uso abusivo de chás também. Isso também é. Ah, professor, mas o chá é natural. Tá, mas tem elementos químicos, meninos. Então, também você não pode, como eu falei para vocês, tudo que tem elemento químico tem o que comportamento dentro de você. Sempre você vai ter envolvimento de dentro de moléculas, de células, de receptores seus. Mas vamos lá, vamos continuar conversando isso aqui. Vamos dizer que você quer me justificar com a história do sedativo. Aí lá vai você tomar o seu sedativo. Ah, mas eu tomo Rivotril porque eu sinto mais tranquilo, eu durmo melhor. Tá bom, você dorme melhor. Mas será que você não dorme, de repente, se você resolvesse a questão que está te envolvendo, vamos dizer que seja a prova, uma prova X ou Y, um exame, você estudasse um pouco mais, então, professor, mas eu estou conseguindo focar, eu estou muito cansado. Então vai lá, você dorme um pouco, volta, você tem sempre recursos, eventos para você fugir disso aí. O problema é quando você começa, o cérebro sempre vai justificar alguma coisa para você. Justifica o seguinte, ou se você toma um analgésico, sempre vai aparecer uma dor. Hoje eu vou tomar, tô com dor de cabeça. Tem dor de cabeça, você vira para mim e fala, tô com dor de cabeça todo dia, professor. Certo? Tô com dor de cabeça todo dia? Certo. Mas por quê? Não sei que eu tô com dor de cabeça. Isso, muitas vezes, é o que a gente chama de somatizar. O cérebro te leva exatamente o quê? Por ele ter acostumado, às vezes, com determinados fármacos, isso é muito comum com analgésicos. Aí você fala, esse analgésico está fraco, vou trocar lá. Vou trocar, de repente, o paracetamol por Tilenol, por outros tipos. Então, nimesulida. Você passa a trocar essas drogas, consequentemente, por quê? Porque você acha, entre aspas, que está ficando fraca. A mesma coisa com o ansiolítico. Às vezes você começa com, digamos, com um Rivotril de 0,5 mg, daqui a pouco você está tomando de 0,25, está passando para 0,50, 1, 2, daqui a pouco você está dizendo, tá fraco, vou trocar. Tá fraco, vou associar com álcool. Tá fraco, estou sentindo vontade de fumar, vou fumar. E vamos embora. Então, tudo isso vão ser justificativas para que o cérebro tente potencializar e você volte para a sensação inicial. O que o cérebro te ilude? É que a primeira vez que você tomou, deu certo. Bacana, você dormiu bem. Ou, de repente, a primeira vez que você bebeu, de repente você vai se associar com o quê? Com eventos de alegria, eventos do que e você estava unido às pessoas, estava integrado. Bacana. Tudo isso aí foi muito bacana, ótimo. Mas aquela ali vai ficar registrada na tua memória. A bebida tem muito disso. Ela fica registrada, marca exatamente teu cérebro de tal maneira, meninos,
que simplesmente fica ali aquele registro, e toda vez que, às vezes, você não quer beber, ou que você não quer consumir álcool ou qualquer outro tipo de droga, isso vale também para as lícitas e ilícitas, ela sempre vai te levar para um estágio de alegria, um estágio de repente, associar amigos, a grupos, festas, algo que, de repente, você estava se sentindo bem. E esse bem, aí eu boto de novo, entre aspas, o bem, tá bom? Muitas vezes não é tão bem assim, porque vai te levar a excessos, a acúmulos, a exceder doses e por aí vai. E isso se torna perigoso. E isso é exatamente uma fronteira muito tênue entre o prazer e a dependência. E às vezes você atravessa essa fronteira e não percebe que atravessou. E aí é que vem o grande problema em função disso aí tudo que eu estou falando. Perguntas? Alguma coisa, meninos? Enquanto estou bebendo água aqui? Falando em água? O próprio café também, né, professor? Minha irmã, ela tinha um vício por café. E quando ela deixou de tomar esse café, ela ficava sentindo fortes dores de cabeça. Uhum. A cafeína também tem muito disso, Jamile. Você simplesmente... a cafeína entra no grupo dessas drogas, tá bom? Em que você, vamos chamar dessa maneira, elas acabam fazendo com que gere, depende. Não que você não vai tomar só café. Eu gosto de café, por exemplo, eu gosto de café. Mas só que equilibro isso. Tem horários que eu gosto de tomar um pouco mais, tem períodos, por exemplo, que você... tem gente que toma bules de café e não sente nada. Tem gente que toma pouco, deixa de tomar. Eu também, eu sinto dor de cabeça também se eu tomar meu cafezinho. Pode ser psicológico? Pode ser psicológico, também permito a isso. Mas só que o problema é que, às vezes, Jamile e meninos, vocês acabam querendo... a gente acaba querendo trocar esses estimulantes, porque café, ele é estimulante. A cafeína, ela entra como evento estimulante do teu corpo. Eu começo a trocar para outras substâncias, dizendo, não estou tendo concentração, estou sem café aqui, vou tomar, de repente, alguma outra coisa que me estimule. E isso é um grande problema. Misturar, associar café com... Às vezes, as pessoas associam café com estimulantes, tipo, por exemplo, efedrina. Vocês sabem o que é efedrina, meninas? Já falei uma vez para vocês. Lembram? Aí no meio desse tanto de coisa que eu falei, alguém lembra do que é efedrina? Mas se eu falar Red Bull, vocês lembram, né? Pois é, Red Bull, é o próprio. Efedrina é um estimulante. É um estimulante que imita exatamente a adrenalina. Tá? Então, o evento que é a efedrina, ele tem o mesmo comportamento que a adrenalina. E o que acontece? A questão é que a adrenalina, ela liga e desliga rapidamente. Tá? Eu estou falando de segundos. Aí a efedrina liga e fica mais um tempo. Mais um tempo é 10 dias. Vou ficar lá com ele 10 dias ligar? Não. É uns segundos a mais. Mas são segundos a mais no receptor que vão causar um estímulo de tal potência, de tal forma, que simplesmente se alteram o quê? O estado metabólico do indivíduo. É hiperestimulação. Tá? Muitas vezes quando você escuta, às vezes eu brinco às vezes um pouco com isso, às vezes o indivíduo é aquele indivíduo que vai lá, quer subir em cima do trio elétrico, pegar o microfone do cantor, cantar, faz um monte de coisa. A efedrina faz isso. Então, só que tem um lado B disso aí. Às vezes o indivíduo não sabe, tem exatamente uma fragilidade, digamos assim, das fibras cardíacas. A gente vai falar já de coração. Então, a gente vai ter problemas em relação às fibras cardíacas. E esse indivíduo simplesmente vai ter um ataque cardíaco no meio da rua. Pum, e apaga. E por que isso? Porque exatamente eu não aguentaria essa hiperestimulação. Aí pode vir um comentário de vocês da seguinte forma. Professor, mas a gente tem adrenalina normalmente. Mas a grande questão dessas moléculas... Desculpa. Que exatamente são dados muito mais pelo sistema nervoso autônomo, é que você liga e desliga isso o tempo todo. É a ideia do simpático e parasimpático. Ao mesmo tempo que eu te estimulo, ou seja, vamos dizer, aumento o batimento cardíaco, te dou taquicardia, eu vou te dobrar de cardia, ou seja, eu reduzo esse batimento, essa contração cardíaca. Então, esse equilíbrio que você tem nessa balança, ele é muito interessante em função disso. Por isso que o tempo todo, por isso que a gente abriu, inclusive, nossos trabalhos, quando eu mostrei a balança para vocês. A gente tem que estar em homeostase, tem que estar em foco, tem que estar centrado. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente, não, eu vou tomar muito café, eu vou de repente beber alguma coisa, preciso fazer algo para chegar e voltar isso aí. Você vai descansar, que você faça algo, vai descansar, pare um tempo, vai conversar, bacana, liga para alguém que você está afim de ligar, então melhor ainda, encontra com a pessoa, vai dar uma volta, toma um sorvete, tá tudo bacana isso aí. Isso aí a gente precisa disso.
Mas o problema é quando você quer exceder, você acha que está fazendo bem para você. Não, eu vou tomar algo para acordar, vai me manter acordado durante 24 horas para poder estudar. Bacana, você vai ficar 24 horas estudando. E o resto da semana? E as próximas 2 semanas que você vai estar se sentindo cansado, debilitado? Por quê? Você foi para um estágio exatamente de quê? De estímulo desnecessário, tá bom? E que você poderia ter, ao invés de ter ficado 24 horas, ter dormido 2 horas, estudar mais um pouco, dormir mais 2 horas, estudar mais um pouco. Te garanto que seria muito mais produtivo e você poderia estudar, digamos, se for estudo, é claro, e ligar esse estudo ao longo das próximas 2 semanas. Então, esses eventos, às vezes a gente confunde muito. Às vezes quer fazer excessos. Esses excessos, nada em excesso é bom. Como também ser muito deficiente, deficitário em algumas coisas também não é boa, não é uma boa jogada. Então, nunca vá para os extremos. Os extremos nunca são elementos os quais são interessantes para você, para sua vida, para sua mente. Eu acho que o meio termo, o meio caminho sempre é bom. Parece coisa de livro de como é que chama, de autoajuda, mas eles não deixam de estar certos nisso, não. Realmente o equilíbrio sempre é bom. Entendido? Meninos, Jamile, tudo certo? Sim. Sim, está certo. Então, vamos lá. Sim. Então, com isso, o que acontece aí? Continuando. Qualquer pergunta? Me pare. E daí, professor? Quer dizer, então, que nada de ficar usando ansiolítico, sedativo, estimulante. Não inventa não. Porque você não sabe, às vezes, você desconhece. Esse que é o problema. Às vezes você entra querendo consumir essas coisas e você desconhece quais os efeitos que isso vai ter em você. Lembre-se, um fármaco, vocês vão aprender isso ao longo dos cursos de vocês vão ver ao longo aí dos trabalhos de vocês, de aprendizagem, ao longo dos cursos, vocês vão ver que muitas vezes um fármaco, ele realiza algo que você quer, mas também tem um outro lado, que são os efeitos colaterais. Ah, mas isso não é o que eu quero. Mas é efeito. Tudo é efeito. Positivo ou negativo são efeitos. Então é importante exatamente sempre ter claro isso, que isso causa essas modificações. E essas modificações, e a gente volta de novo aqui na minha figurinha, exatamente podem causar o quê? Ações em relação ao corpo. Por exemplo, eu brinco muito com as meninas quando eu falo disso aqui, e acho que eu já comentei isso com vocês. Às vezes a questão psicológica, por exemplo, a mulher ela é muito pressionada psicologicamente. O homem também, ambos são, tá? Se a gente for ver bem hoje em dia. A própria sociedade faz isso com a gente, conosco, homens e mulheres. Mas a mulher ela tem uma coisa mais especial, porque querendo ou não, ela vive num mundo que é machista. Não tem para onde você correr. Existe um machismo, um forte, digamos assim, eventos nesse mundo que causam exatamente essas modificações. Não, melhor, a mulher precisa se modificar, se reinventar o tempo todo. E ela é muito pressionada por isso. Para ser mulher, ser estudante, ser mãe, ser namorada, ser aquela que vai fazer 10 mestrados, 3 doutorados, 5 viagens ao mundo, encontrar o príncipe do cavalo branco, tudo isso aí é pressão. E isso, às vezes, tem certas mulheres, algumas estão até rindo aí agora, mas só que, às vezes, ao mesmo tempo que você pode levar, ter isso como brincadeira, você pode ter isso como estresse. Então, esse estresse exatamente psicológico, esse é um dos exemplos que eu posso te dar em função disso, isso pode causar modificações comportamentais e, certamente, modificações fisiológicas. É o próprio ciclo ovulatório. Eu sempre digo que o ciclo ovulatório é uma excelente forma de você, vamos dizer assim, fazer comparativos, fazer exatamente o quê? Estabelecer aí, vamos chamar assim, alguns estudos que vão avaliar o que? Essa questão exatamente desse comportamento. Então, esses comportamentos podem ser modificados, podem ser alterados exatamente em função do quê? Dos excessos, às vezes, de neurotransmissores, hormônios. E o caso do ciclo ovulatório é muito bom para falar disso, porque, às vezes, por excessos, digamos assim, de estresse, ou a questão, obviamente, que de eventos emocionais, eu posso alterar esse ciclo biológico, que é o ciclo ovulatório. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter simplesmente aí alterações onde eu possa antecipar ou retardar essa questão exatamente do evento ovulação. Então, às vezes, acontece isso. Pode causar, por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui a prolactina, que é o hormônio que induz a produção da lactação do leite nas mulheres, eu posso fazer com que essas mulheres, por exemplo, em função exatamente da pressão, vamos dizer, do próprio casamento, que é outra coisa que às vezes, mas isso não existe, na minha família, todo mundo é liberal, blá, 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 blá. Existe esse papo todo. Mas às vezes você se cobra.
Seu lado biológico cobra você. Ah, eu queria alguém, não sei o quê, eu queria companhia. É um paradoxo, né? Que a gente quer ser independente, mas ao mesmo tempo quer alguém. Então, isso é o chamado paradoxo do mundo. Tudo bem. Mas vamos embora. Então, com isso, o que vai acontecer? Às vezes se cobra por ser mãe, por ter exatamente sua família. Gostaria de ter minha família. Entra em depressão com isso, não consegue, não tem tempo. Você nunca fala que tem tempo para nada. E aí há uma cobrança interna. Isso pode alterar também a questão dos hormônios. Chega a tal ponto, meninos, que chega o que a gente chama aí da chamada gravidez psicológica. Ou seja, há uma produção tão grande de hormônios em função disso aí, estímulos tão grandes, em que esses hormônios vão começar a alterar esse corpo. Você pode ter crescimento das mamas, lactação, as mamas podem começar a produzir leite, tá bom? Porque a produção de leite só tem quando você tem o que? Durante o período gestacional, né? Para ter o bebê. Você pode ter um desenvolvimento da própria estrutura uterina. É claro, não houve fecundação, não estou falando em fecundação, mas há um desenvolvimento, aumento dos quadris em função disso aí, tudo por causa de questões hormonais. Isso tudo levado como gatilhos, como estresse, em função disso. Então a gente precisa disso aí. Inclusive, precisa ter muito bem definido na cabeça da gente a questão exatamente do que a gente chama de dia e de noite. Isso aqui, esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando, representa uma coisa que vocês vão estudar muito ainda na vida de vocês, chamado ritmo circadiano. O ritmo circadiano é aquele ritmo onde você acorda em determinado horário, vamos dizer, 7, 6 horas da manhã, não sei, faz lá suas atividades todas, estuda, trabalha, almoça, janta, conversa, faz tudo, chega à noite, vai tirar suas noites de sono. Mas eu só gosto de dormir 1 hora. Isso é ruim para você. Você precisa de um tempo para a reposição. Você precisa de um tempo exatamente para reestruturação. Queimar, entre aspas, vamos chamar assim, essa etapa de você poder o quê? Descansar é muito perigoso também. Você depende, seu cérebro depende disso. Aí vem até o caso que a dona Jamile estava falando agora aí. Você de repente, mas eu estou perdendo o foco. Quando você vai ver, a pessoa não dormiu. Aí o que ela faz? Toma um estimulante. Um estimulante, entre aspas, pode ser o café, pode ser Coca-Cola, pode ser Red Bull, sei lá, qualquer coisa que vai exatamente o quê? Te dar uma ilusória, vamos chamar assim, noção de que você, não, estou agora atento. Você não está nada atento, você apenas mascarou o sono que você está sentindo, o desgaste exatamente que você tem do seu corpo e da sua mente e que está pedindo para você descansar. Você precisa descansar. Você não tem essa de vou tomar algo, vou fazer algo para me manter atento. Não. Seu corpo está pedindo para descansar. Quando te pede para dormir, vai dormir, vai descansar. Mas eu posso dormir, professor, o tempo todo, porque senão eu não faço o que fazer. Tudo bem. Tire 1 hora, tire meia hora. Pare um pouquinho. Se você tiver no seu trabalho, dê um jeito de parar uns 15, 20 minutos. Sente algum lugar, respira um pouco, desliga esse danado, né? Descansar, aí vem o outro lado, né? Não, professor, vou descansar entrando no WhatsApp, vou lá entrar responder minhas 250 mensagens dos 150 grupos, aí você não descansa nada. Você está reestimulando o cérebro. Então, isso aí não te adianta de nada. Então, esquece o WhatsApp, Facebook, qualquer página de qualquer coisa, desliga o telefone, se possível, e dá um tempo para você. É isso, às vezes, que o corpo simplesmente está te pedindo. Mas só que ele começa te pedindo de uma forma tranquila. Mas daqui a pouco ele está te pedindo de uma forma, digamos assim, mais contundente. Às vezes você está sentindo o quê? Dores pelo corpo, sentindo exatamente dores de cabeça, e dores físicas ao longo do corpo. Então, tudo isso aí pode alterar em muito esses aspectos, digamos assim, não apenas comportamentais, também sem contar o comportamento, né? Que daria irritabilidade, às vezes depressão, em função do quê? Simplesmente você não está descansando. Você vai pensar em nenhuma coisa, vai procurar médico, o médico vai te encher de remédio, você vai ver, eu não descansei, eu não dormi. Simplesmente eu não dormi. Isso, privação de sono, meninos, tira exatamente o quê? Ele interfere muito no seu lado emocional. Tá bom? Perguntinhas? Alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom. Ô, professor. Opa, quem fala? Cecília. Fala, Cecília, tudo bem? Tudo. Manda. Eu estava pensando aqui, na verdade, eu estava mais viajando do que pensando. É porque, assim, tudo que o senhor Em que país você estava? Conta aí. Eu estou no País das Maravilhas, mas eu já voltei. Já. Então volta para cá, Alice. É porque, assim, tudo, absolutamente tudo, está envolvido com o sistema límbico.
Ou as ações externas que moldam nosso comportamento, que molda o nosso sistema, né, como um todo. E isso está relacionado com os hormônios. Eu queria saber se existe, eu acho que não vai existir, mas tudo bem. Eu queria saber se existe algo que controle o sistema límbico, além de terapia. Aí é que está o grande problema. É uma caixa preta, vou te dizer, Cecília. E ele é o pior que é uma caixa preta cheia de energia. Esse que é o grande problema. Eu tô falando aí de dezenas de anos de evolução dentro de uma caixinha. Esse que é o grande problema. Ele é sei lá, se eu pudesse te representar, dizer que é um grande rio contido, tem uma represa, é uma caixa, são muros muito finos, a gente pode botar um monte de coisa. Tudo para simbolizar uma única coisa para você. É muita energia para um único lugar. Por isso, quando ele explode, quando ele sai, você tira, por exemplo, os indivíduos psicóticos, que eles podem fazer, né? Eles podem, desde cometer atrocidades, ele não tem limite para chegar a magoar ou agredir alguém, tá bom? Agredir alguém e simplesmente. E para eles, ele está achando que está certo. Essa é a parte mais triste. Ele está achando que está certo. Por que ele está achando que está certo? Por quê? Porque simplesmente você frustrou, ou você não, alguém frustrou, né? Porque os desejos dele. Não tem limites. Então, o sistema límbico, você pode, quando ele sai vamos dizer assim, vamos dizer que ele perde um pouco desse controle externo, isso aí, porque nós temos todos nós temos, mas temos nossos freios morais, né? Freios de contenção, tudo isso, tá? Mas você poder atenuá-lo, eu diria muito mais que seria o quê? É você buscar. Parece até meio filosófico, mas não deixa de ter filosofia, não tem como também dissociar. Eu falo sempre que a ideia da multidisciplinaridade das ciências é muito grande. Então, você poder envolver com coisas mais espirituais, você ter exatamente eventos os quais vão te levar a praticar atividades que desviem seu pensamento, às vezes, do foco daquilo. É isso que acontece, por exemplo, você ter uma ideia, com o indivíduo quando ele vem internado. Dizer, os dependentes de drogas, os indivíduos que, vamos chamar dessa maneira, que tem algum vício, alguma compulsividade para alguma coisa, não precisa ser só drogas, como álcool, como a própria questão de fumo, ou qualquer outra coisa, a própria questão dos... Tecnologia também pode ser hoje em dia. Certamente, tecnologia também não deixa de ser compulsão. Você não sabe, você está aqui nesse instante conversando comigo, você pode estar no computador, mas você tem o seu celular, você não consegue desligar do seu WhatsApp, desligar sua rede social, vamos chamar dessa maneira, precisa ser especificamente uma, mas sua rede social. Por quê? Seu cérebro fica ligado àquilo. Vai acontecer alguma coisa nos próximos minutos que simplesmente mudou toda a minha vida. É isso que às vezes o teu cérebro faz você pensar. É uma brincadeira isso que eu estou falando, mas isso é muito perigoso. E essa compulsividade te leva exatamente a você perder o foco das coisas. E te tirar o foco pode te levar à ansiedade. Te levar à ansiedade pode exatamente, aí lá vamos nós para o sistema límbico. E você me perguntar, controlar, eu não diria controlar, parar a atividade, porque ele é o nosso parceiro, tá ali. Ele sempre vai estar ali, não adianta. Aquele parceiro que vai estar ali te acompanhando até o fim da vida. Mas você pode, digamos assim, educá-lo um pouco mais. Vamos dizer, não diria também. Não tem bem uma palavra que pudesse traduzir isso. Eu diria que, digamos assim, diminuir essas compulsões. Você fazer algumas coisas que vão exatamente manter você focado, direcionado, aí que vem exatamente a grande conversa sobre meditação, né, mindfulness, isso tudo que você escuta hoje em dia, tá bom? Coisas da moda, neurolinguística, que na minha, muito mais que eu falo na minha época, começou na minha época, tudo isso, você simplesmente, apenas só muda, tá? Só está mudando a terminologia para definir uma coisa, você precisa estar sempre o quê? Centrado, equilibrado. Você pode botar um monte de cursos, de disciplinas, de exercícios, de atividades corporais, tá bom. Mas tudo isso, no final, representa uma única coisa, que é o quê? Estar em foco. Estar exatamente o quê? Centrado. Evitar os excessos. A própria, como você falou, a própria tecnologia, eventos que nos estimulam demais.
Problemas são, sempre eu digo que são os estímulos em excesso. Não é estimular. Você pode estimular, tá bom? Eu posso, isso vale para crianças, adultos, todo mundo, eu posso estimular. Mas a questão são os excedentes disso aí, Cecília. Isso aí é que leva a preocupação, porque te leva exatamente a comportamentos abusivos. Uhum. Entendeu? E essa é a grande questão. É engraçado porque, assim, o senhor falou sobre os medicamentos e tal, que podem regular, mas, assim, na maioria das vezes, pelo que eu tô conseguindo, assim, assimilar, é que os medicamentos vão fazer mais mal do que bem, porque talvez o fato de você ter autocontrole seja mais terapêutico do que os próprios medicamentos. Certamente. Pessoas Certamente. conseguem controlar e outras pessoas não. O problema é que tudo leva a disciplina. Consumo Uhum. de álcool, consumo de alguma coisa, você tem disciplina. Você não precisa chegar e não beber. Você precisa chegar e, não, então eu vou virar um monge e nunca mais, nunca vou tocar em bebida. Não, você pode sair, conversar com alguém, beber, mas ser disciplinado. As pessoas não têm. O problema é que a pessoa perde o senso. Como eu te falei, são as zonas corticais, essas zonas corticais. Elas parecem que são inibidas realmente, e com isso a pessoa não perde o autocontrole. E essa disciplina que é o importante, porque tudo que a gente faz com disciplina, tá tudo bem. E disciplina não é sentar e não girar o pescoço, ficar ali duro, não, sim, não é isso. O disciplina é saber exatamente como usar as coisas. O problema são exatamente os excedentes. Não é nunca mais pegar no celular, nunca mais no computador, não, você precisa, faz parte da vida. Você tem que disciplinar isso aí. A questão é como fazê-lo, sem esbarrar exatamente nos excessos. O problema é que tudo a gente adora. Como eu te falei, o cérebro te conduz a esses excessos, porque isso dá prazer. Se te dá prazer, te leva à produção de dopamina. E adivinha o que ele gosta? Dopamina. Então, essa é a grande questão. Você sempre é empurrado de uma maneira ou de outra para isso. Agora, o grau mais perigoso, como você estava falando agora, Cília, é a questão exatamente do que? O uso de fármacos. O uso de fármacos te dá um empurrão muito grande, uma força muito grande para te levar exatamente à dependência. E aí que está o grande perigo em função disso aí. Bom? Tem Beleza. alguém mais? Posso continuar? Então tá bom. Vamos lá. É daí. Como eu disse a vocês. Meu filho. Pronto. A gente estava conversando exatamente isso agora. Ó, ansiedade, a ideia é exatamente esses consumos, tudo isso. Lembre-se aqui, ó, tudo que eu estava falando agora. Estou mostrando agora porque eu usei aquilo um pouquinho mais anteriormente. Agora aqui eu posso falar um pouco mais rápido. Repara, você tem essas manifestações somáticas, teu corpo manifesta certamente o que esses processos, ou seja, você tem exatamente o que o corpo tem essa necessidade, vamos chamar assim, de retratar isso que o teu cérebro está passando, tá bom? Você acaba externalizando, tá bom? Tudo isso, mas é claro, isso tudo em função exatamente de eventos mostrando o quê? Sua inquietude, sua alteração comportamental. Então, esses reflexos somáticos, reflexos do corpo, acabam sendo o quê? Retratando esse processo aí. E outra coisa, tá? Como eu disse a vocês, os ansiolíticos e hipnóticos vão tentar controlar isso aí. As drogas fazem exatamente o processo de sedação, o processo exatamente onde você, vamos dizer, dorme, ele é a melhor forma de você incentivar e diminuir esse alívio de ansiedade. Você não pode lembrar de um outro período em que você está mais o quê? Mais tranquilo, é dormindo. Por isso que incentiva o sono. Sempre eles vão estar associados a sono. Mas às vezes há grandes problemas nisso. Por exemplo, ele atravessa a barreira placentária. Então, mães, não é aconselhável mães exatamente consumirem isso. Porque senão, por exemplo, crianças em formação, em função disso aí, ter o seu corpo em formação, seu sistema nervoso em formação, vão sofrer um grande problema em função disso, porque elas podem nascer com atividade do sistema nervoso muito grande. Então, às vezes, você vê que a criança a criança é chata, fica chorando o tempo todo, a criança fica com fome o tempo todo. Por quê? Isso é exatamente uma ansiedade que você causou nela, em função do quê? De elementos que foram consumidos durante a gravidez. Então, com isso, o sistema nervoso em formação pode incorporar esses elementos e você pode alterar o metabolismo da própria corporal da pessoa.
Então, isso é muito perigoso em função disso aí. Por quê? Você faz essas alterações corporais, faz essas alterações aí desses indivíduos, e depois, em contrapartida, você não tem mais como, vamos dizer assim, controlá-los. Então, às vezes, vai ser o quê? Um adolescente agitado, vai ser um adulto muito, digamos assim, ansioso. Muitas vezes você vai olhar, fazer uma retrospectiva do que aconteceu, a mãe do indivíduo vai relatar isso. Poxa, ele é ansioso porque fazia uso de álcool, fazia uso exatamente de fármacos nesses períodos. Um período que é muito sensível, e a gente estudou isso, exatamente para a formação do bebê. Por isso que é tão perigoso esse consumo de fármacos durante o período exatamente tanto vale para a gravidez, como vale para a amamentação também, porque tudo isso vai... Você vai aprender em farmacologia, meninos, que bem a eliminação desses fármacos pós a utilização deles são via o quê? Urina, fezes, mas também sobre líquidos corporais. Então, sudorese, a própria saliva, como no caso da mulher, aí o leite materno. Então, tudo isso te leva a muitos, digamos assim, receptores bastante importantes, né? Como o próprio o ácido gama-aminobutírico, tá bom? Que é exatamente um dos receptores que você tem lá importante no sistema nervoso central, e diversos desses elementos aí, tanto para o que inibição e potencialização, vão estar associados a esses tipos de receptores, tá bom? Então você pode ter o quê? Importantes aspectos de modificação comportamental, como por exemplo os receptores do GABA. Isso te leva a eventos aí também de alteração muito grandes. Só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que... Isso eu esqueci. Tudo bem. Achei que eu tinha esquecido algo, não esqueci. Então você leva... Agora eu perdi vocês. Então te leva aí alterações comportamentais, como eu falei para vocês, muito grandes. Essas alterações comportamentais, consequentemente, se tornam também modificações somáticas aí, modificações exatamente que vão ser o quê? Bastante significativas em relação ao próprio corpo. Então, isso é bastante importante e relevante a se falar em função disso aí. Então, você pode ter desde os leves a normais, chegando a elementos mais graves. Então, como eu te falei, inclusive o que foi Cecília que falou comigo? Não foi? Foi Cecília que falou comigo. Ela estava dizendo agora, poxa, Marcos, então significa que a ideia de você não tomar esses fármacos seria muito mais interessante? Certamente. Não que você não possa usá-los de uma forma controlada, mas como eu digo, sempre eu digo isso, evite. Evite, e se precisar tomar por prescrição médica, tome durante curtos períodos, porque ele facilmente, rapidamente e de uma forma muito dinâmica, sem você perceber, pode estar dependente disso aí. E ele realmente debilita. Tá bom? Você pode ter eventos em que, por exemplo, a ansiedade, ela é debilitante, ela te restringe as suas atividades, tá bom? E é claro, esse medicamento vai requerer um tratamento medicamentoso, mas, como vocês estão vendo aqui, também psicológico, ou seja, você tem sempre um apoio. Por quê? Você só tomar, encher a pessoa de remédio, você apenas está sedando ela. Então, você não está ajudando em nada. Você não está resolvendo o problema, você está tirando a sinalização, que é essa ansiedade. Você precisa saber qual é a origem, qual é a causa disso aí. Então, você vai ter diversos tipos de eventos aí, tá bom? Os ansiolíticos, tanto os chamados hipnóticos, são drogas de grande potência, tá bom? Então, aí, como vocês podem ver, são diversos tipos, tá bom? De insônia a controle de abstinência, por exemplo, indivíduos que você retira de uma hora para outra um elemento químico de consumo dele, você pode fazer com que haja o quê? Uma alteração comportamental nele, muito grande, muito impactante. Então, com isso, é necessário, tá bom? Você fazer o quê? O que chama de desmamar, né? Seria até o termo, entre aspas, aí, que seria empregado. E por que desmamar? Porque você não pode tirar de uma hora para outra a questão da droga, da substância química. Você pode causar exatamente o quê? Síndrome de abstinência. Então, é uma síndrome muito grave, que pode dar até ações comportamentais muito grandes, de raiva, às vezes por atos, às vezes, agressivos ou coisas do gênero, da pessoa, por parte da pessoa, porque simplesmente você suprimiu algo que o cérebro quer. E o cérebro não se comporta muito bem quando ele é suprimido, quando ele tem exatamente essa retirada, né? Vamos dizer assim,
digamos assim, você suprimir esse tipo de substância da vida do indivíduo. Então, você tem que ter muito cuidado ao fazer isso aí. Às vezes você vai fazer um troço. Você tem uma ideia, dependentes químicos, às vezes que, vamos dizer, ele fuma, bebe, ou então usa as drogas, você tira as drogas e deixa, às vezes, o fumo e um pouco de bebida. Daqui a pouco você tira a bebida, deixa o fumo. Você vai substituindo daqui a pouco isso para atividades manuais, para exatamente o cérebro tentar desvencilhar, se desligar do uso do consumo, às vezes, de álcool ou qualquer coisa. Então, isso é um trabalho contínuo, é um trabalho que, quando o indivíduo mergulha nisso, não é uma caminhada fácil, precisa não só da ajuda, como eu falei para vocês, não só de fármacos, mas também com a ajuda aí de uma boa terapia, família, envolve todo mundo, um tratamento coletivo, no final das contas. E tudo isso aí, obviamente, você vai fazendo o quê? Os fármacos, os ansiolíticos, os hipnóticos, são utilizados exatamente nesses períodos, como, por exemplo, para você poder controlar mais, digamos assim, essa resposta por parte do indivíduo, que às vezes é excessivo. Mas tudo isso, nessa contrapartida, aqui alguns exemplos, né? Clonazepam, que eu estava falando para vocês, o Rivotril, né? O famoso Rivotril, Cdexotan, tem vários deles aí, tá bom? Os chamados hipnóticos também, que têm maior potência nesses indivíduos, tá bom? Em função disso aí. Também você tem essa importante, digamos assim, atividade metabólica desses indivíduos, tá bom? É bem significativo isso. Isso, é claro, como eu falei para vocês, causa diversas síndromes, inclusive eventos aí a própria tolerância, né? Uma tolerância na qual que é o seguinte: você não responde adequadamente, ou às vezes você acha que não está respondendo, não está me dando mais o sono que eu queria, aquele sono que eu tinha tranquilo não tenho mais, acorda agitado. Esse acordar agitado, mesmo tomando elementos como esse, isso é comum. Porque exatamente é o cérebro tentando forçar você a consumir mais e achar que você vai buscar de novo, ter aquelas sensações boas do início. Você nunca mais vai ter. É igual a história da bebida, como eu falei para vocês. O cérebro quer fazer você voltar, achar que você vai voltar, vamos chamar assim, aquelas reações que eram o quê? Comuns da primeira vez que você inseriu álcool na sua vida. Então, tudo isso aí nunca mais vai voltar, porque, obviamente, o corpo está mudando, ele vai mudando. O sistema nervoso central muda com isso aí. Então, pode, inclusive, entrar em casos muito graves, quando você entra aí para dependência, tá bom? Pode levar mais ansiedade, mais inquietação, o indivíduo pode ter insônia, pode ter exatamente comportamento, desestabilização aí, anorexia ou bulimia, né, exatamente nervosa em função disso aí. Pode chegar ao ponto, como eu falei, de hiperestímulos, que pode gerar exatamente convulsões. Então, perdão. Vocês podem exatamente ter o quê? Diversos aí, fatores, tá bom? Que causam alterações de determinada maneira que simplesmente alterem a questão da estabilidade da atividade desse corpo. E tudo isso está muito associado exatamente a localizações, a gerações exatamente de grandes produções também de noradrenalina. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Antes de avançar, meninos. Tudo certo? Então tá bom. Isso aí tudo, meninos, faz exatamente que você te leve a diversas regiões do corpo aí também, que são bastante significativas, como, por exemplo, tem um ponto no cérebro, que a gente chama exatamente na região exatamente do encéfalo, que a gente chama de locus cerulus, que é um local de grande produção de noradrenalina, e vocês viram exatamente lá, aqui, ó, mostrei para vocês que aqui, ó, que noradrenalina também é um importante evento produtor, tá bom? Junto com dopamina e serotonina, ou seja, os dois têm grandes pontos de produção e estimulação nesse cérebro, e eu posso aumentar a produção disso. Isso exatamente são os eventos que eu sempre digo que é o braço efetor, ou seja, é um braço no qual o indivíduo tem para ter o quê? Essas mudanças comportamentais. Por isso que você tem o quê? Dilatação da pupila, tremores, sudorese, taquicardia, que é o batimento cardíaco aumentado, ansiedade em si, tudo isso muito associado a esses eventos ligados ao locus cerulus. E é claro, os antidepressivos entram no meio disso aí, é uma doença na qual ela é muito, digamos assim, significativa na população, apesar de estar aqui esses números de 2020, né, segundo lugar, mas até aí a gente não sabia da pandemia, mas certamente esses números estão muito superiores,
em função disso aí, o isolamento social, mesmo com essa boa, entre aspas, intenção aí da questão sanitária, causou sérios problemas psicológicos nos indivíduos, tá bom? Causam alterações que às vezes esses indivíduos estavam em tratamento, estavam exatamente passando por certos, digamos assim, períodos de adequação, de uma hora para outra tudo mudou. E esse isolamento, a gente é um ser, nós somos seres sociais, meninos. Então, seres os quais dependem exatamente dessa interação, essa interatividade é essencial. Por mais que às vezes alguns acham, não, mas aula online é legal, quero estar aqui tranquilo, na paz da minha casa, a gente não é uma ilha, né, como a famosa frase. Nós somos exatamente seres sociais, precisamos da convivência, precisamos dessa interatividade. Precisamos desse olho no olho, contato, conhecer, trocar experiências, passar por raivas, passar por alegrias, passar por tudo que a vida tem para funcionar. Senão, você não evolui. Você evolui assim. É igual a pedra lá, você tem lá o diamante que vai lapidar. Lá o diamante só vai lapidar se você der umas marteladas, se você der uma polida. Aí ele vira aquelas pedras bonitas. Mas, tirando isso, vai ficar lá como uma pedra bruta. E a gente precisa dessa relação. E as doenças, exatamente como a depressão, elas causam exatamente muito o quê? Alterações nesses indivíduos e, consequentemente, vão causar o quê? Como eu estava falando para vocês, as mulheres sofrem muito com isso, por esses eventos todos que eu falei aí, e acabam sendo o quê? Doenças incapacitantes. E doenças incapacitantes que pode levar para o extremo, como eu disse a vocês, como porque a própria a questão dos indivíduos que são depressivos, né? A própria depressão em si, mas também pode te levar para descargas de ódio, descarregar isso no mundo, achar que é culpa do mundo, é culpa sua, e por aí vai. Coisa do gênero em função disso aí. Isso te leva também a algumas outras hipóteses, tá bom? Hipóteses químicas relacionadas a isso. Isso aí é uma delas aí, da norepinefrina. Professor, mas continua sendo hipótese. Continua. Como eu falei para vocês, pode ser a interação de diversos, vamos dizer assim, eventos desses todos juntos, tá bom? Isso aí pode ser tudo isso junto, causando essas modificações, mas também pode ser eventos isolados. Então, mas tudo isso tem participação nessas alterações dos indivíduos. Isso tudo tem alteração exatamente no que nesse perfil dos indivíduos. Então, isso é bastante importante ser considerado isso aí, tá bom? Dessas atividades aí. Então, você teria os chamados mecanismos, que nós chamamos dois mecanismos principais, as chamadas reserpinas, que é exatamente o quê? São baixas exatamente de o quê? Da norepinefrina, ou seja, da noradrenalina, e isso também junto com baixas do que? Da serotonina. Se você ver lá depois, são exatamente elementos que o quê? Que estimulam você. Se você tiver baixa nisso, que a gente representa por 5-HT. Então, com isso, o que acontece? Serotonina e norepinefrina, quando eles baixam, leva você a um mecanismo que chamamos de reserpina e, consequentemente, leva também à depressão. Então, os antidepressivos, ou seja, eles vão exatamente fazer com que haja o quê? Alterarem os que nós chamamos de eventos tricíclicos, inibidores, o quê? De um outro mecanismo bastante importante relacionado a isso aqui. É o que a gente chama das MAOs. MAO é uma sigla, tá? É monoaminooxidase. São componentes químicos, tá bom? Que são elevados, tá bom? Então, eles vão controlar isso aí. Então, com isso, junto com a elevação da norepinefrina e com a elevação da serotonina, as chamadas monoaminooxidases, eu podendo aumentar isso, eu tiro exatamente da depressão. Muitos fármacos mexem com esse mecanismo aqui, também bastante importante. Tudo isso ligado àqueles receptores que nós aprendemos anteriormente, em função disso aí. Tudo isso ligado, correlacionado exatamente com esses eventos que eu já havia comentado anteriormente. Aqui, como eu disse a vocês, aqui de novo, como eu estava conversando com a Cecília ainda agora, aquela questão exatamente da região límbica, repara como tudo isso é interligado, por isso que a gente conversou tanto isso da questão anatômica, né? Então, você tem aqui o corpo caloso, depois vindo o tálamo, hipotálamo, aquelas regiões associadas também depois da hipófise, você ainda tem o quê? As regiões da amígdala, o hipocampo, tudo isso constituindo o quê? O evento límbico, tá? E, é claro, mais ainda aqui embaixo no prolongamento, você tem ponte e bulbo, junto com o cerebelo.
tudo isso aqui são importantes regiões exatamente monoaminérgicas, onde você tem produções exatamente do que? Lá das chamadas eventos de norepinefrina, ou seja, noradrenalina, e, é claro, serotonina. E repara, tudo isso aqui altera, olha o que a gente está vendo aqui, onde você tem no neocórtex, as questões cognitivas, ou seja, de movimentos, de eventos também negativos, como desesperança, culpa, desvalia, suicídios, tudo isso pode ser pressionado pelos excessos exatamente desses neurotransmissores. E por aí vai. Cada um deles é exatamente levados a isso. Por isso que a região do hipocampo, ela é uma caixa preta. Ela tem exatamente várias coisas boas, exatamente que relacionam, que faz parte da nossa vida, né, biológica em si, mas coisas também que são bastante, eventos que são bastante importantes, tá bom? Que podem causar desequilíbrios. Porque eu digo uma coisa, antes de eu trocar o slide, é que apesar de você ter estímulos, tá bom, importantes aqui, como o próprio hipotálamo, para sono, apetite, sexo, satisfações da vida, prazeres de uma maneira geral, está muito próximo também às outras regiões. Então, com isso, como elas estão próximas, sendo bombardeadas por todos esses neurotransmissores, isso faz com que você tenha aí, certamente, que diversos eventos, tá bom, de modificação nessas regiões por esse motivo. E não é como eu falo, não tenho, não, vou apenas jogar a noradrenalina e serotonina para fazer estimular apenas meu sono, apetites, etc. Não. Às vezes, esses desequilíbrios podem alterar também outras regiões que estão aqui em paralelo, em função disso aí. Dúvidas, perguntinhas? Tudo certo? Então tá bom. Isso, é claro, te leva a eventos depressivos muito maiores, não vou entrar em tantos detalhes aqui, só para te mostrar, levando para destaque que esse é o tipo de depressão na qual, inclusive, o indivíduo causa um lado muito debilitante para ele. Perdão. Vocês têm exatamente aí a questão da própria fadiga, falta de energia em função disso, tá bom? Alterações comportamentais. Só um minutinho. Tudo bem. Desculpa, engasguei aqui. E aí o que acontece? Você tem alterações exatamente tanto somáticas, né, como a própria fadiga, como também questões ligadas ao próprio cérebro em si. Então, a depressão maior, ela é debilitante, é preocupante, que ela é interna, tá bom? Pode levar, inclusive, como eu falei a vocês, à morte do indivíduo, suicídio. Certamente você ainda tem as questões de melancolia aí, e com isso, uma grande, como eu falei, isso atinge grande parte da população em função disso aí, tá bom? Por isso que a maior parte está associada, certamente, a essas alterações químicas aí. Tem depressões secundárias, as quais já são menos impactantes, tá bom? Às vezes, menos impactantes eu falo quando comparada, é claro, à primária, maior, né? Então, com isso, em função, como efeito colateral, como abuso de drogas, às vezes indivíduos que abusam de medicamentos em função disso aí, corticoides, pode causar eventos depressivos. Então, e corticoides, meninos, aqui vale até falar, alguns vão ver isso como os cursos de farmácia, quando estudarem mais a fundo farmacologia, vocês vão ver que são exatamente os anti-inflamatórios. Os indivíduos que abusam de anti-inflamatórios pode ter como efeito colateral depressão. Você pode estar certo disso. Então, cuidado, às vezes, eventos que vocês fazem uso a elementos para suprimir dor, que às vezes pode causar como efeito colateral eventos depressivos. E é claro, no meio disso aí você tem diversos outros tipos, tá bom? Que eu comento quando a gente tem mais tempo, certamente. Então aqui eu demandei o material, inclusive, acho para vocês, com descrição deles, tá bom? Eu não vou me deter tanto aqui, mas aqui você tem aí tanto as depressões maiores e menores, aquelas nas quais ciclotimia, aquelas nas quais você tem exatamente a questão de você ser centro das atenções, tá bom? São distúrbios em função disso aí. Às vezes problemas em que você tem, vamos dizer assim, indivíduos que têm simplesmente esse problema de atividade muito,
vamos chamar dessa maneira, eles não conseguem ter foco nas coisas, isso é muito importante, então a distimia está muito associado a isso. Os transtornos compulsivos, obsessivo-compulsivos, toques, né? Aquela coisa de arrumar, de limpar, às vezes excessivamente, você, vamos dizer, você arruma lá 35,4 vezes, obviamente, um determinado local, volta 10 vezes para a porta para verificar se ela está lá fechada ou não, você depois de ter saído. Então, esses eventos todos estão associados com eventos depressivos. Tá? A bipolaridade, chamados PMDs, né, que são os psicóticos, maníacos, depressivos, associados aí, que são exatamente eventos cíclicos, chamam de cíclico porque o indivíduo vai da raiva à alegria de uma forma muito grande. Então, qualquer, digamos assim, descontentamento para ele, você pode levá-lo, deslocá-lo aí para eventos de raiva muito grande em função disso. A agorafobia, ágora, vem de um termo grego, meninos, que é exatamente esse prefixo, que significa o quê? É público. Tá? Então, são indivíduos que têm medo, fobia vem de phobos, exatamente de um sufixo que indica o que? Medo. Então, são pessoas que têm medo, aí, por exemplo, de falar em público. Então, a agorafobia vem isso, porque a ágora era um local onde os romanos, os gregos se reuniam para discussões, né? Era exatamente tipo anfiteatros, vamos chamar assim. Então, a ágora exatamente vem disso aí, essa palavra vem disso. Você tem outros tipos de fobias, halterofobia, medo de altura, claustrofobia, medo de locais fechados, você tem aí aracnofobia, medo exatamente de aranhas, de insetos, de uma maneira geral, tudo isso aí relacionado com diversos tipos de depressão em função disso. São pânicos e por aí vai. Vai também para outros, como por exemplo a bulimia, né? De vezes exatamente que tem compulsividade aí por comer, mas ao mesmo tempo vai vomitar, porque acho que sempre está o quê? Modificou o seu corpo. A anorexia, exatamente também o outro extremo de sair do indivíduo que não come, o medo exatamente por a questão de aspectos estéticos, vem até o comentário aí também da Cecília que ela fez, em função das redes sociais, eles levam os indivíduos a ter essa questão exatamente de perseguir modelos inalcançáveis, tanto físicos como psicológicos, que exatamente não tem, digamos assim, nenhuma relação com o mundo real. Então isso é muito perigoso, porque exatamente pode levar esses indivíduos a suicídio, morte, ou perseguir coisas aí que não existem, tá bom? E é claro, vai para pânico e outros déficits de atenção e por aí vai em função disso aí. Aí o que eu falei para vocês, apenas eu só esqueci de retirar isso aqui, que é o mesmo. E é claro, vamos aí para falar de fármacos de sistema nervoso autônomo. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Até o central, meninos? Que o autônomo é mais curtinho. Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Então, o sistema nervoso autônomo, como vocês já sabem, são exatamente os eventos onde eu tenho o quê? A partir do sistema nervoso, o periférico e o sistema nervoso central. O central, nós vimos todos aqueles eventos que conversamos ainda agora, ou seja, região encefálica com as suas subdivisões, né? Cérebro, mesencéfalo, tálamo, hipotálamo, região límbica, a questão, obviamente, ligadas aí a glândulas, como a hipófise e como a própria as regiões produtoras de melatonina aí, né? Você ainda teria isso. Você tem, obviamente, o quê? O sistema nervoso, e é claro, ponte, cerebelo e bulbo, além de, é claro, a medula espinhal. Depois do periférico, você tira o quê? As vias aferentes e eferentes. Por que aferentes e eferentes? É só lembrar que aferentes levam as informações para o sistema nervoso e os eferentes vão trazer o quê? Essas respostas. E aí, com isso, nessas respostas, você tem dois tipos importantes. O elemento, exatamente essa questão dos eventos autônomos, né? Sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso somático. Somático é o teu corpo. Teu corpo está respondendo, fibras musculares, digamos, a fibra muscular esquelética, onde você tem aí 600 fibras musculares esqueléticas, as quais você controla, as quais exatamente te levam a esse controle corporal, tá bom? E simplesmente você permite que você simplesmente execute exatamente essas ações, tá bom? Todas elas ligadas ao seu corpo, então é dependente da sua vontade, e outras as quais são independentes da sua vontade, que é o sistema nervoso autônomo. Esse está ligado às vísceras, ligado à musculatura lisa, tá? Que é a musculatura na qual você não controla.
a musculatura do seu sistema digestivo, as meninas aí do útero e por aí vai. Com isso, levando para três grandes divisões, apesar de ele botar um entérico aqui, que é exatamente o sistema digestivo, mas você teria o simpático e parasimpático englobando também ele. Ou seja, eventos de estimulação e de inibição, conforme nós falamos. Ou seja, eventos que vão fazer com que você possa, aí nesse sistema nervoso autônomo, ter diversas ligações, tá bom? Como eu disse a vocês aqui, cérebro, cerebelo, bulbo, medula, e ligando a diversas partes periféricas, que exatamente são o quê? As partes ganglionares. Ou seja, eventos onde você tem aí a questão dos gânglios. Lembre-se que gânglios é a junção de quê? Os corpos celulares. Os corpos celulares desses neurônios vão ser bastante importantes para exatamente essa integração, onde você vai ter aí o sistema nervoso autônomo com os eventos chamados de simpáticos, conhecido também como tóraco lombar, e o parasimpático, conhecido como crânio sacral. E aí, como nós vimos, são dois eventos que são contrapostos, um ao outro. Ou seja, você vai ter aí eventos que sempre vão ser de contraposição, ou seja, se um contrai, digamos, a pupila, o outro dilata. Se um relaxa os brônquios, o outro vai fazer o quê? Contrair os brônquios. Coração, se um aumenta o batimento, outro inibe o batimento. Então, esses eventos é para mostrar que o corpo está sempre o quê? Tentando se manter naquela balança. Então, o tempo todo, você vai ter eventos onde eu posso estimulá-los ou posso inibi-los. Vão ter sempre eventos o que um devidamente o que é oposto do outro. Em função disso aí, isso é importante? É sim. Por quê? Esse controle que você tem exatamente de oposição é porque o organismo não pode ficar o tempo todo estimulado e muito menos o tempo todo inibido. Por isso que é tão perigosas as drogas, porque as drogas podem causar essas alterações aí nessas estruturas. E aí, como eu disse a vocês também, no próprio evento do sistema nervoso autônomo, você vai ter aí dois tipos principais de receptores do sistema nervoso autônomo. O tipo alfa e o tipo beta. Mas só que o alfa se divide o quê? Em alfa 1, tá bom? E alfa 2. E o beta consegue se dividir em beta 1 e beta 2. Por que você tem esses 4 tipos de receptores? Para aumentar e diminuir toda vez esses estímulos. Eu tenho como, por exemplo, como eu já expliquei para vocês, vamos dizer assim, fazer com que haja a participação do sistema nervoso autônomo, mas só que de uma maneira o quê? Diferenciada. Por exemplo, quando você, como eu já dei esse exemplo algumas vezes, você estiver sentado aí, eu mandar vocês levantarem e pegarem água, tá bom? Você vai escutar essa informação, seu coração vai continuar a bater, sua respiração vai continuar a processar e você vai lá, pega seu copo de água e volta para sua aula. Tá tudo certo. Mas se você, por exemplo, falar para vocês, meninos, olha, vocês estão aí sentados, tem um cachorro do seu lado, querendo morder sua perna. Você não vai ficar olhando, ih, o cachorro, ó, tá chegando. Não. Você vai simplesmente, na hora que eu falar cachorro, morder, você vai pensar o quê? Lesões, você vai simplesmente o quê? Te levar ao cérebro uma resposta mais rápida. Então, eu posso envolver um maior número, certamente, aí de receptores em função disso. Então, eu posso estimular isso aí. Então, o tempo todo, esse estímulo e essa inibição está associado exatamente o quê? A essas respostas diferenciadas que você tem entre o simpático e o parasimpático. E fármacos fazem exatamente muito isso, porque eles vão alterar exatamente também outra coisa que nós vimos, que nós estamos vendo de novo aqui, a questão exatamente dos eventos associados com as fibras, o quê? Adrenérgicas e colinérgicas. Que as fibras adrenérgicas, tá, do sistema nervoso autônomo, vão estar associadas a quem? A noradrenalina. E as fibras colinérgicas vão estar associadas ao quê? A acetilcolina. Ou seja, esses eventos exatamente que vocês viram lá, de contrair, dilatar, e você ter exatamente outros ligados a outras vísceras, vão ser exatamente dados por quem? Por esses tipos de fibras. Tanto lá simpática, onde você vai ter as fibras adrenérgicas com a adrenalina, como a parasimpática associada à colinérgica com a acetilcolina. Esses eventos vão ser eventos de respostas, tá bom? Respostas as quais vão fazer com que esse corpo possa fazer com que haja o quê? Essa atividade. E como eu disse a vocês, a depender do grau de ativação dos receptores, eu posso ter eventos de maior ou menor, obviamente, evento. Por exemplo, vamos pensar aqui só para te dar uma ajuda em relação a vasos sanguíneos. Se eu contrair os vasos sanguíneos, vamos dizer que se eu te der um susto,
Você tem um medo. E eu causo medo em você. Você simplesmente vai ficar lá com a cor pálida, branca. E o que vai acontecer isso? Por que isso acontece? Porque simplesmente eu gero uma contração nos vasos sanguíneos, ou seja, vasos sanguíneos de menor porte vão jogar o seu sangue para onde? Para vasos de maior porte. E por que isso acontece? Isso é exatamente em função de uma coisa que eu falei lá atrás para vocês, que é exatamente o quê? O mecanismo de ação e fuga. O ação e fuga é isso. É você, por exemplo, num caso como esse, eu te dou um susto, seu corpo entra todo em alerta. Então, por exemplo, você precisa de oxigenação maior, nutrição maior, em quê? Em músculos e em fibras muito maiores. Então, consequentemente, o que acontece aí? Essa contratilidade, esses eventos, tá bom? Vão exatamente ser causados por quê? Você pode bombear de uma forma mais elevada, exatamente essa quantidade de sangue, o que para esses locais. Então, vasos de maior calibre vão receber essa quantidade maior aí de sangue. Consequentemente, você aumenta a pressão, consequentemente, você também vai aumentar o quê? O batimento cardíaco. Então, você pode alterar exatamente essas atividades. Via exatamente o quê? Esses estímulos causados exatamente nos receptores que eu falei para vocês. Ó, os alfas aqui dividindo em alfa 1, alfa 2, e o beta dividido em beta 1 e beta 2 em função disso aí. E certamente vários outros tipos podem acontecer aí em relação exatamente a essas atividades ao longo do corpo, tá bom? Como a gente também vai ver daqui a pouco, o próprio coração. Você tem lá os receptores beta 1 e beta 2 muito importantes para ele, para controlar exatamente o quê? O tempo de batimento, aqui, o tempo de movimento, aqui, cronos, vem exatamente de tempo. Então, esse prefixo indica tempo. O movimento exatamente na cadência, é o batimento cardíaco, como também a questão do que do ionotropismo, que nada mais é entrada e saída de íons, principalmente cálcio, que você tem aí para essas fibras cardíacas. E aí vai para vários outros tipos, onde você tem drogas também conforme a sua atividade, tá bom? Onde você tem aqui, inclusive, as drogas que nós temos naturalmente no corpo, como também com diversos tipos aqui, dos mais variados tipos químicos, tá bom? Agonistas e antagonistas, ou seja, agonistas que favorecem exatamente a estimulação e antagonistas que vão ter exatamente efeitos ao contrário desses estímulos. Então, você pode ter equilíbrio nisso aqui. Isso tudo vai depender do tipo de estímulo que você esteja querendo dar a esse corpo. Então, tudo isso vai depender exatamente de receituário. Por isso que é tão perigoso indivíduos que fazem uso, tá bom, dessas drogas sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de, vamos dizer dessa maneira, assim, controle, tá bom? Então é bastante importante a gente ter esse controle, apenas prescrição médica, tomar cuidado com esses estimulantes que são dados aí, que falaram chamados de naturais, né? Que são muito perigosos em função disso aí. Porque pode causar alterações, porque esses receptores, meninos, alfas e betas, têm todo o seu corpo. Tanto em vasos como órgãos, então isso é bastante significativo também falar disso, porque isso pode causar sérios comprometimentos em relação ao organismo e certamente várias aí modificações metabólicas nisso aí. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa especial que vocês querem saber? Tudo certo? Então tá bom, simbora. E aí com isso... Opa, fala aí, quem fala? É Lucas. Manda, Lucas, tudo bem? Tudo bem, beleza. Me diga uma coisa sobre os fármacos, né? Sobre o quê? Peraí, não entendi muito bem. Sobre os fármacos. Tá. Você tá falando aí, e aí na minha área de educação física é muito utilizado os vasodilatadores, que beneficiam a musculatura, mandando corrente sanguínea e tal. Sei. E ele é constantemente utilizado sem a devida orientação e tal, né? Certo. Porque se trata de um fármaco, né? Então precisa de... Sim. Ele, por mais que ele seja um vasodilatador, ele beneficia, né, a corrente, no aumento do fluxo sanguíneo, beneficia a musculatura e tal. Usando dessa forma, mesmo sem orientação, ele ainda assim, mesmo ele sendo um fármaco benéfico, ele traria algum resultado negativo?
Mas, olha, Lucas, eu te sendo bem honesto com isso aí, eu te diria o seguinte: qual é a grande questão? Vamos começar com a palavra que você falou: benéfico e usar o maléfico, que seria o contraposição da palavra. O grande problema disso é que você precisa fazer um estudo muito bom desse atleta, desse profissional, ou então desse desportista. Pode ser um desportista da academia, como um desportista de alta performance, tá bom? E por que você tem que fazer? Tanto que você nota que, às vezes, esses indivíduos fazem uso disso, de vez em quando tem um mal, que chama de, entre aspas, mal súbito no meio do campo de futebol, às vezes está fazendo uma corrida de alta performance, lá, um triatlon, e apaga simplesmente uma hora para outra, ou então na própria academia, o cara está fazendo exercício, lá daqui a pouco ele simplesmente desmaia. E qual é o grande problema dessas substâncias? E às vezes você não usa o vasodilatador como única molécula. Às vezes ela está associada a outras coisas, ou às vezes ela está dentro exatamente dos estimuladores, tá? Então, como eu estava falando agora da própria epinefrina, que a gente estava conversando, adrenalina, você tem os variáveis, né? As variáveis exatamente disso. Então, isso é bastante interessante, porque são moléculas, tá bom? Geralmente, esses estimulantes, eles entram, se adaptam aos receptores de uma forma muito fácil e aumentam exatamente essa exposição da célula a essa estrutura, a essas moléculas. E o que acontece aí? Qual é a grande questão? É que o indivíduo não está apto a receber esse estímulo. Ah, mas tem lá o laudo médico. Mas será que tem esse laudo tão profundo que você possa exatamente saber o que está acontecendo realmente com ele? Vai que, de repente, ele não te contou, ele faz uso de outros fármacos. Vamos dizer que ele faz uso, vamos dizer, de ansiolíticos. Ele pode fazer uso de... mas por que ele faz uso de ansiolítico, professor? Porque, às vezes, ele toma tanto estimulante para, de repente, ter digamos assim, a performance que ele quer lá na academia, lá nas corridas dele, e esses próprios elementos têm estimulantes. E acaba havendo uma associação de drogas. E o grande problema está nisso, Lucas. Associar drogas. Porque às vezes a associação de drogas faz com que você o quê? Potencialize essa ação. E aí a gente mora um perigo. Você potencializar a droga, você potencializar exatamente um aumento dessas substâncias, pode causar modificações tão grandes nesse organismo que, de repente, o efeito colateral ele é inesperado. E aí é que vem a grande questão. Porque pensa numa coisa, Lucas, você espera, digamos, que um vasodilatador aumente exatamente o que? Porque estou explicando para os outros meninos. Aumente exatamente o quê? A capacidade de trocas entre as células, eu permito exatamente que haja também uma capacidade de oxigenação maior do indivíduo, mas também eu vou acabar exigindo mais desse corpo. E aí é que tá. Será que esse corpo vai estar adaptado a essa mecânica de estimulação a qual eu estou me propondo com esse fármaco? O problema é que, às vezes, você em outras substâncias, que digamos, você está tomando uma substância que é vasodilatadora, mas de repente o indivíduo faz uso de hormônios, faz uso de aminoácidos, porque para crescer massa muscular não existe, isso é ilusão de quem fala isso, é conversa de esquina ou de boteco ou de canto de academia, dizer que você cresce massa muscular sem testosterona. Não existe isso. Testosterona é quem faz crescer massa muscular. Ponto. Ah, mas mulher não tem testículo, professor, porque exatamente vai produzir, mas tem uma coisa chamada glândula suprarrenal, que produz testosterona. Ponto. E a mulher tem exatamente o quê? Uma massa muscular proporcional ao corpo dela, e o homem tem a dele. Ótimo, por causa exatamente o quê? Das células de Leydig, que estão lá onde? Nos testículos. Bacana. Mas quando você entra com excedente de produção, e aí é que vem o perigo, para produzir, estimular, por exemplo, produção de testosterona, você não produz só testosterona, porque a base da molécula química, não vou entrar nesses detalhes com vocês, mas a base da molécula química produz, às vezes, outras coisas. Hormônios também feminilizantes, hormônios para estruturas corticoidais. Corticoide faz muito isso. Pode ter ação vasodilatadora. Então, você pode ter uma potencialização de outras moléculas. Então, é o que às vezes eu tento, quando vocês me perguntam, eu tento exatamente abrir a cabeça de vocês para isso. Não fique achando que é um quadradinho de, digamos assim, um exemplo hipotético, de 30 por 30, que aquele 30 por 30 vai ter o efeito do fármaco. Lembre-se que tem dezenas de outros quadrados 30 por 30 ao redor dele, que é um tecido. Então, não fica se iludindo que, não, eu estou tomando isso que é para isso.
lembre-se que sempre vão existir os efeitos colaterais. E efeitos colaterais sempre vão ser também efeitos. Esse é, às vezes, o grande esquecimento. E aí vem de novo o cérebro induzindo a você. Não, porque eu quero ter aquele corpo, quero ser lá um Atlas, quero ser um Afrodite, quero ser o deus da beleza, e esquece que há um custo a ser pago por isso. Às vezes o custo é muito alto. Entendeu, Lucas? Até para questão de aluno. Eu sei disso. Fala assim, alunos novos na academia que não praticavam atividade física. E aí. Cabe esse esclarecimento, concordo. Como é vasodilatador, né, ele vai aumentar a pressão arterial, essas coisas, e aí realmente. Isso. E às vezes o cara não precisa tomar só um vaso. O problema é que ele não pode fazer. E é que eu falo, faz a coisa sozinho, né? Não vou tomar porque vai ser melhor. Toma um vasodilatador. Toma alguma coisa que eles chamam de carbo-up, alguma coisa à base que você acha que só tem açúcar, mas tem estimulante como a efedrina, e vai correr numa academia, numa esteira durante 1 hora. Vai ter um troço. É claro que vai ter um troço. E quer correr. Tem esse detalhe. Depois de um dia de trabalho. Ele vai ter uma síncope lá, e vai cair, puf. Já teve casos assim de alunos falecer na esteira porque usou termogênico e tal. Pois é, Lucas, e isso vale para você, vale para os outros também. Tem uma grande. E por isso que eu falo que vocês têm muita responsabilidade quando aprendem essas coisas, porque cabe vocês a esclarecer que ele pode falecer, e detalhe, ele já vem de um dia estressante, já vem um dia que a adrenalina dele vai para a academia, já está com a atividade bastante alta. Mas ele vai de manhã, tá bom, mas já está pensando que vai fazer durante o dia. A adrenalina está lá do alto de novo. Você tem exatamente todos esses estímulos do próprio organismo, mais esses elementos extras. Chega uma hora que às vezes ele não sabe, há uma fragilidade exatamente da própria fibra cardíaca em função disso, ele pode ter um infarto. Então, por vezes, quando você vê aí um menino de 17 anos aí caindo por aí por causa disso, de 20 anos, tendo infarto, tem um comprometimento do organismo. Exatamente por causa dessa ilusão. E pior, atrás de modelos que não são inalcançáveis. Seja feliz com você mesmo, se conseguir, ótimo, mas não fica atrás de coisas que não são suas. Eu acho que vocês profissionais, eu falo para você como educação física, e todos os outros aí que certamente estão me escutando, vale para os nutricionistas, a turma da enfermagem, farmácia, todos vocês têm muito essa responsabilidade de abrir, tirar esse véu da ilusão aí de que não, eu vou fazer isso, vou fazer lá a dieta lá das 7 luzes e passar 7 dias sem comer. Não, não é por aí, né? Você não vai conseguir nada com isso, além de uma patologia. Agora, tudo isso tem custos, como eu falei. Então, às vezes, os custos não compensam os benefícios. Tá? E aí entra vocês exatamente esclarecendo. Olha, existe isso, existe, o mercado está aí vendendo, infelizmente vende isso, e entra com esse papo de natural, não existe esse papo de natural a partir do momento que você tem exatamente estímulos químicos, tanto natural, alopatia, homeopatia, dá no mesmo. Tudo isso aqui está na mesma parada. Não vem me perguntar também, mas é homeopático. Homeopático é porque a tribo Juruna faz lá milhares de... Não vem com esse papo não, porque também é a mesma coisa. É princípio ativo. Então, quando vocês aprenderem lá, todos vocês, tá, vão aprender isso, que tudo isso tem princípio ativo. Se tem princípio ativo, é química. Se é química, você cai aqui e encerrou o assunto. Não tem que discutir. Então, por mais que venha comigo uma argumentações, não sei quem, Anvisa, não importa. Tudo isso vai ter atividade. Molécula, receptor, célula. Ponto. É uma verdade muito grande. É uma física muito grande isso aí. Tá bom? Entendido, Lucas? Usou a imagem também? Isso. Bem isso aí. Valeu, professor. Nada, Lucas. As ordens. Então, meninos, nós estamos quase fechando aqui. Tudo isso te leva, certamente, a esses eventos todos, tá bom? De drogas, de onde você vão ter... então não vou tomar nunca. Claro que vai tomar, você vai precisar tomar medicamentos, mas com acompanhamento médico, com acompanhamento de laboratorial, com acompanhamento precisando disso aí. Realmente você tem isso aí, importantes eventos, como, por exemplo, chamados alfa-bloqueadores, em relação a eventos hipertensivos, tá bom? Então você pode ter aí um controle. Até a gente estava falando agora, né, Lucas, aí, ó. Exatamente, você tem vasodilatação, mas vamos dizer que o cara não te informa que toma um negócio como esse, um alfa-bloqueador. Aí você tá no... Porque, não vou falar pro professor não, senão ele não vai querer deixar eu fazer exercício.
Aí vai que esse cara me inventa de não te contar que tomou um alfa-bloqueador. E por acaso o profissional indica lá tomar um vasodilatador e ainda toma ainda um estimulante. Não, vou tomar um Red Bull para poder correr melhor. Ele vai ter um troço. Simplesmente ele vai ter sérios problemas. Vai criar asas. Pô, realmente, direto para o céu ou lá para baixo. Pode estar certo, você vai criar asas mesmo. Concordo plenamente com a conotação da coisa, que é muito séria. E isso eu volto a dizer, meninos, nunca esqueçam, fármacos têm efeitos ótimos, mas efeitos colaterais também são efeitos. Mesmo você, chamados efeitos adversos, efeitos inesperados, deletérios, tudo a mesma coisa. Mesmo esses efeitos são, obviamente, o que estão envolvidos aí. Então, é importante sempre você ter isso em mente. Então nunca mais eu vou tomar um remédio. Não, você vai tomar, mas de uma forma, obviamente, o que a gente chama de mecanismo racional. Quando eu dou aula de farmacologia, eu falo isso. Você tem que exatamente usar eventos racionais. A racionalidade é isso aí. Controle, exatamente você evitar bloqueio, utilizar de forma desenfreada, em função disso aí. E aqui, exatamente, eu usei os alfa e beta em função disso aí. São ali você vê os vasodilatadores, aqui você tem os antiarrítmicos. Você tem diversas moléculas que vão causar, certamente, essas alterações, esses eventos em função disso aí. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui que eu acho que eu posso deixar a patologia. Pode falar, pode perguntar. Fala, Lucas. Só para esclarecer minha dúvida aqui, esse à vontade. Como é o nome, bicho? Antiarrítmico? Não, antiadrenérgicos. Ele é... Fala. São utilizados para diminuir digamos que a adrenalina da pessoa. Os antiadrenérgicos, eles entram exatamente numa família onde você entra tanto com a adrenalina e noradrenalina, tá bom? Eles andam sempre juntos. A noradrenalina e a adrenalina, sempre elas caminham muito juntos. Tanto que você nota, tá? Que você tem exatamente o quê? Efeitos próximos um do outro, tá bom? Em função disso aí. A adrenalina tem um pouquinho mais. É por isso que sempre você fala que a adrenalina, sempre você escuta isso, a adrenalina estimula, a noradrenalina inibe. Não, você tem exatamente um efeito oposto, os adrenérgicos, com a acetilcolina. Tanto que você viu lá, deixa eu voltar um pouquinho mais, que vale a pena, aqui, ó. Viu que a colinérgica tem o quê? A ação, a fibra colinérgica com acetilcolina. E a fibra adrenérgica, noradrenalina, ou norepinefrina, como queira. Mas adrenalina e noradrenalina, elas andam juntinhos, uma com a outra. É porque ela tem um pequeno estímulo a mais, a adrenalina, nos estimuladores beta-2. E você conhece muito ele por causa do coração. O coração está muito associado aos beta-2, em função disso aí. Mas continua a tua pergunta. Esse antiadrenérgicos, ele pode causar depressão, né? Pode, como vias indiretas. É como eu te falei, são muito interligados. Os receptores, você acha... Por isso que eu estava falando essa história de tem o quadrado 30 por 30 que eu estou aqui. Estou em cima, digamos, de um quadrado 30 por 30. O que acontece? Não é o efeito apenas no quadrado. Toda a região do tecido é afetada. Então, eu posso afetar outros tipos de receptores e outros tipos de células. Pode ocorrer isso sim. Ele está também nessa história. Entendeu? Tá bom. Valeu. Meninos, nada, as horas. Meninos, algo mais? Alguma coisa? Professor, essa situação aí de antagonistas e agonistas, eu teria como diferenciar um pouquinho para mim, por favor? Só para lembrar. Posso melhorar isso aí para você, sim. Vamos lá. Agonistas geralmente são eventos, tá bom? Em que eu favoreço a ação de alguma coisa. Vamos dizer assim. Deixa eu só perguntar alguém aqui para dentro, que aí eu já te explico isso melhor. Vou voltar para uma outra tabela que vai esclarecer um pouco mais isso. Peraí. Estou acabando. Sempre pensa... Quem está falando? Por favor? Humberto, professor, Humberto. Opa, Humberto, bom dia. Humberto, vamos lá. A questão do... Pense sempre em agonistas como antagonistas, como o quê? Efeitos contrários. Bom, e por que efeitos contrários? Sempre vai ser um em oposição ao outro. A ideia é exatamente o que eu acabei de falar para vocês do simpático e do parasimpático. Então, quando você tem exatamente esses efeitos contrários, eles se contrapõem. Então, repara uma coisa aqui. Peraí. Vamos dizer assim, eu tenho fármacos, como por exemplo a adrenalina,
que estão estimulando. Eles botam o quê? 2 cruzes para o alfa, 2 cruzes para o alfa 1, 2 cruzes para o alfa 2, 3 para o beta 1, 3 para o beta 2. Estimulei. Bacana. Ótimo. Mas repara que o antagonista, ele faz estímulo exatamente o quê? Alta, mas apenas para 2 receptores. Olha que há uma diferença de estímulo entre aqui, ó, esse aqui que estimula apenas 2 receptores, com esse que eu estimulo o quê? 4 receptores. Então, você já pensa até, poxa, se um estimula 2, ou estimula 4, certamente tem uma, o quê? Uma intensidade diferente. A ideia de agonista e antagonista é isso. Ah, por que você não fala que um contrai e outro um estimula e outro inibe? É porque vai depender. Repara que aqui, ó, repara só, você tem digamos, o vaso sanguíneo. Contração, contração, dilatação. Então, você, às vezes, a depender do que eu estimule, eu vou ter o quê? Relações opostas. Por isso que antagonista e antagonista vão ter efeitos, eu prefiro falar que tem efeitos contrários. Que às vezes um faz inibição e outro faz contração. Outro faz inibição, faz contração e outro faz inibição. Sempre a ideia do antagonista e agonista são exatamente efeitos contrários. É que você vai aprender também em farmaco. Farmacologia fala muito disso. Se eu tenho uma molécula que, de repente, tem um efeito num determinado tipo de célula, eu vou ter uma outra molécula que vai ocupar aquele espaço e vai ter um efeito contrário. É aquela história da dopamina, que eu estava falando lá atrás, em relação aos receptores chamados de D2. Então, os receptores dopaminérgicos, você tem lá o quê? Um agonista, que é a dopamina, mas eu tenho uma droga, um antipsicótico, que são exatamente os inibidores de D2, que é um antagonista. Por quê? Se a dopamina estimula, a droga antipsicótico entra com o quê? Com efeito contrário, inibição. Melhorou isso para você? Beleza, professor. Clareou? Pronto. Alguém mais? Tá tudo certo? Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou falar, já tá acabando aqui, eu vou deixar para falar a parte de patologia, tem menos coisas, que eu escolhi apenas algumas para a gente falar, e aí eu fecho essa parte exatamente de patologia do sistema nervoso, e semana que vem, com fé em Deus, a gente começa... Deixa eu até olhar o calendário aqui, né, porque é tanta história, mas acho que semana que vem tá tudo calmo, graças a Deus, dia 18, ponto, bacana, tudo calminho. Então, semana que vem, aí faltando aí, vai ótimo, já estamos, nosso cronograma vai estar bom. Nós vamos ter exatamente aí o evento vai começar em relação à questão de patologias, tá bom? Então, eu vou comentar sobre algumas especiais, em especial. Aqui vai estar o quadro mais ou menos delas, de uma maneira geral, mas eu vou descrever, destacar uma ou outra, é claro, existem centenas, dezenas, garantiríamos um semestre de conversão sobre patologia do sistema nervoso, mas em função dos nossos assuntos que ainda faltam, sistema cardíaco, cardiovascular e, é claro, a questão do respiratório, a gente vai destacar apenas alguns e vamos seguir. Mas, é claro, nada impossibilita de vocês fazerem perguntas, eu sabendo respondê-los, terei satisfação em devolver as respostas. Perguntinhas, alguma coisa especial, meninos, que queiram falar? Tudo certo? Já começaram lá a esquadrinhar... Quem fala? Eu só gostaria de dizer que o senhor limitou algumas respostas do questionário da atividade para 3 linhas e eu não consigo fazer resposta pequena. Peraí, Cecília, só um minutinho, Cecília. Pode falar, Cecília. Limitei algumas respostas? É porque o senhor colocou algumas respostas com 3 linhas. Se eu passar assim, se eu fizer assim, 3 linhas e meia, o senhor vai descontar ponto? É porque eu não consigo. Não vou te dar 0, se você quer me perguntar diretamente, nessa circunvulsão de pergunta, se eu vou te dar 0, não vou dar 0, não. Também não me abusa e não me bota 30, né? Porque aí também vou dizer não, pode deixar. Tá bom? Tá bom. 3,5, te garanto 3,25, te garanto que eu não vou cortar essa sua questão. Tá bom? Valeu. Alguém mais? Tudo certo? Então, meninos, vamos lá. Quem for curtir feriado, certamente curta o seu feriadinho. Quem quiser aproveitar para fazer minha atividade também é uma boa. Então, vai todo.
Como eu falei, evite mais café, evite ansiolítico, vai dar um mergulho na praia, refresca essa cabeça, volta para fazer suas atividades e é isso aí. Toca a vida. Tá bom? Abraço em todos vocês e a gente se vê semana que vem, crianças. Valeu, professor. Abraço. Eu que agradeço Tchau, a professor. presença. Valeu. Vocês também, Adna, Ana Tchau, Carolina. professor. Abraço, Bruna, Natália, Caio, Alessandra, Cecília, Cristian, Fernanda, Gabriela, Giane, Humberto, Jamile, Lucas, Maria, Carla e Roa. Para vocês também, excelente feriado, excelente final de semana. Final de semana não. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Bré. Valeu. Lucas. Professor, Tchau, Opa, tô aqui. Quem chama? quero Fala, falar Jamile. com o senhor depois que o pessoal Sim, sair, senhora. por favor. Positivo operante. Valeu. Alguém mais? Então tá bom. Então, só um minutinho, Jamile. Vamos lá.